Buena gauchada, estamos aqui, iniciando mais um podcast, hein? É pouco pra ti, né? E hoje a gente tem a presença ilustre aí de um irmão abençoado, a gente vai estar escutando aí mais um testemunho pra honra e glória do Senhor. Mas como sempre, né, a gente traz o nosso momento aqui dos nossos patrocinadores. Vou estar chamando aí o litúrgico pra vir aqui falar conosco. Vem aí, ô Jaguar. Boa noite, guri. Boa noite. Tô fazendo aula de espanhol agora. Espanhol, pra quando o Fábio voltar, né? Fábio voltar a falar do Certo, Uruguai. certo. Gente, quero falar pra vocês hoje assim, ó. Me deram conta de uma coisa. Pra mim é muito fácil falar de Santa Rita, moro aqui. Falo de Santa Rita, sabe daqui. Nossa é congregação em Santa Rita. Mas daí me serve se tu tá nos vendo lá de Cuiabá, por exemplo, lá de Não Me Toque. Nova Santa Rita fica aí do lado de Canoas, que é do lado de Porto Alegre, que é a capital, entendeu? Região metropolitana. Metropolitana. Passou o rio aqui, ó. Esse aqui é o mapa da cidade, ó. Aqui fica Santa Rita, ó. Daí... Por que eu vou falar isso? Porque em Santa Rita fica esse rapaz aqui, ó. O Fire Energy, que é a energia solar. Que se tu quiser poupar na luz, me atrapalhei aqui, desculpa. Quanto de economia, me diz? Um monte. 95%. 95? E o Everton assina embaixo ainda. Mas que barba. Eu não disse isso, foi ele. Everton, te vira. Vai ter que fazer Temos agora. também aqui, ó. Vê se tu fala pra esse aqui também, ó. O Eric Rocha, foto e filmagem. Filmagem em 4K. Casamento, aniversário de 1 aninho, 15 anos. O que tu fizer de evento, ele vem. Não, isso é depois. Driver, mangueiras hidráulicas, serviço especial. Tu tem um trator que atolou lá no meio do arrozal, chama Driver. Ele vai lá, te socorre, entendeu? Temos aqui o IES Importados. Tu quer um telefone novo? Quero. Pra patroa? Sim, não, pra mim. Pra ti? Pros filhos? Não, aí vão Não. quebrar. E é caro. É. É. Mas dá pra negociar pra parcelar? Apesar que na IES importada eu acho que não é tão caro. Não, tu faz em 12, 24 vezes. É, tem 24, sem 24, juros. É. É isso, né, velho? É, te vira IES Importados. E assim, ó. E é personalizado também. Tu quer um telefone. Ah, mas gosto de tirar foto, gosto de filmar. Não, ele vai te dizer assim, tá o telefone, não é o que tu quer. Pode pegar o nosso cupom ali, ó, Guri10, tá? 10% de desconto na IES Importados. Parece uma loja. Vai estar aqui na telinha, aqui embaixo, ó, Guri10. Guri 10. Meu chapéu. Vou até passar adiante que já demos muito prejuízo pra uma loja só. Agora passando para a próxima loja que nós temos aqui, que espero que continue com a gente. NSR, materiais elétricos, né? Fica aqui na Avenida de Santa Rita, que fica em Santa Rita, pra te entender, entendeu? Nova Santa Rita, porque tem Santa Rita lá em Guaíba. Se tá em Guaíba nos assistindo, não é no bairro. Material de elétrica, prova da explosão, cabo elétrico de alta tensão, é lá na NSR Material Elétrico. E se tu tem teus piá, tuas goiazinhas, e tu quer vestir elas com moda, na moda, com estilo, Aonde? Sementinha Moda Infantil. Olha aí. Até tem um amigo meu que ele é desse tamanho assim, o Matheus. O Matheus pode vir comprar roupa ali também. Ah, lembrei dele. Ele tem um narigão assim, ó. Pico Vai passar roxo. trabalho pra botar a camiseta. Exatamente. Mas o tamanho da camiseta 8 serve nele. E ó, pra encerrar aqui, ó, não menos importante, tem a igreja do Mover que nos apoia, né? Graças a Deus estamos aqui ainda, passamos pela Tânia. Vencemos a Tânia, gente. Vencemos a Tânia, cada vez é uma fase diferente, né? Foi uma cisânia. Cisânia, sabe o que é cisânia? Sabe o que é a cisânia, Isaac? Não. Hoje você vai descobrir. Ui, vai. Acabou? Por enquanto era isso. Beleza. Então, gente, agora retomando aqui, hoje a gente tá com a presença ilustre do nosso amigo aqui, Isaac. Isaac, para nós é um prazer ter aqui conosco. Esse podcast foi iniciado pra gente estar ouvindo os testemunhos da vida dos irmãos. Então, a gente hoje te trouxe aqui porque a gente quer conhecer um pouco mais da tua história, como é que foi a tua conversão quando criança. A gente vai abordar diversos assuntos aí. E o que tu sentir no teu coração aí, tu quiser falar aqui pro pessoal tá ouvindo, fica à vontade, tá bom? Quer dizer que o Isaac, sabia que tua mãe teve aqui semana passada? É? É, a dona Tânia. Não, mas não é esse Isaac. Não é esse Isaac? Não, esse Isaac esse bom. é o outro.
E não é bom também. Descobri que agora é Ben. Ben, por causa da trema. Ben 10. Ben 10. Isso. E lembrando, tem o cupom de 10%, né? 10. Guri 10. 10 na IES Tá, importado. então, Isaac o quê? Isaac Uker. Uber! Mas essa gurizada agora se apresenta... Desculpa, minha grosseria, porque se apresenta assim o nome e a profissão. Desculpa, eu sou litúrgico gaúcho. Prazer litúrgico. É. Mas também não é Uker, né? Que tem a trema é Iker. Como se tivesse de soluço. Ah, soluço. Tu quer um copo d'água, querido? Obrigado. Não. Pra que complicar se pode Pra que facilitar, complicar, né? Che? Esse é o nome da onde é a origem? É puramente alemão. Puramente alemão. Ah. E essa então aqui, ó, temos um entrevistado importado nessa noite. Hein? Tá bom? É pouco pra ti, hein? Então, internacionalizando o podcast do Guri. Meu bisavô veio fugido da guerra, então faz parte. Fugido da guerra. É. Não quis guerrear e largou. Não, largou. Largou fincado. Procurou a paz. E tu sabe falar alguma coisa em alemão, não? Nada. Eu sei, uma palavra. Vai. Alemão. Eu sei falar uma Aftazar de Cortisiden. Ah, sei outra. Águas caem. Então, para nós iniciar aqui, Isaac, primeiramente, boa noite, né? É um prazer te receber. A gente queria saber, então, como é que iniciou a tua trajetória, como é que foi a tua conversão, né? Se já veio de um berço cristão, como é que foi olhando ali, como é que o exemplo dos pais, conta para nós aí, como é que foi isso? Buenas, Guri, buenas litúrgico. Primeiro aí, prazer aí estar com vocês, conhecendo. Primeiro sempre assistindo ali os podcasts, agora tá presencialmente aí. Que legal. Conhecendo esse ambiente, trabalho de vocês aí fantástico. Para também estar compartilhando histórias de vida, testemunhos, né? E enfim, a minha história, ela é bem interessante, né? Aos meus olhos, né? Mas porque foi comigo, entendeu? Não foi contigo. Ah, legal. Foi comigo. Aí é bem interessante. Aí é bem interessante. Não, assim, ó, eu venho de Pelotas, eu não sou daqui, eu sou do interior do estado, né? E nasci num ambiente luterano, né? Numa igreja luterana. Meus pais frequentavam a igreja luterana, trabalharam um bom tempo ali servindo também. Meus avós, né, principalmente parte de pais, sempre foram muito ativos na igreja, né? Só que lá no interior, na grota, cara, nasci no meio do mato, no meio do nada lá, no fundo da grota, mais ou menos por aí. Quase não nasci, né? O Fuca atolou no dia de a mãe ir pro hospital. Nascesse dentro de um Fuca. Quase. Olha quase. Conseguiram desatolar, não foi o patrocinador aí que foi lá com o trator, mas conseguiram desatolar o Fuca lá. Se tivesse a mangueira da Dreffer ali, não tinha atolado. Não tinha Fuca acontecido. não atolava. Mas deu tempo, né? A cabeça acabou crescendo um pouco demais, mas deu tempo de chegar lá. Então foi cesárea, né? Se não foi cesárea, foi cisânia. Coitada da mãe, a mãe sofreu. Se não, coitada da mãe, não tava mais aqui, né, chefe? Vocês dão licença que eu tenho carne a um porco, tá? Vai lá. Depois traz um toucinho pra nós aí. Depois traz um torresmo pra nós. Mas assim, Guri, eu cresci nesse ambiente, né, de frequentar a igreja, de participar de culto infantil, ensino confirmatório, tudo aquilo que envolve a igreja luterana, né? Depois o grupo de jovens. É interessante que nesse ambiente, né, pelo menos da onde eu vim, a gente tinha ali um momento de compartilhar a palavra, de aprender algo de Deus, mas também depois a gurizada saía para meter baile, meter festa. Eu lembro que a gente saía de um grupo, apresentação de Natal, e vamos para bailão. Aí com quantos anos mais ou menos já? Eu tinha aí meus 16, 17 anos. Aí baile em Pelotas. Interiorzão de Pelotas, colônia. Os bailes que nem aqui em Nova Santa Rita, tipo baile da linguiça, baile da... Não, já era do melão. Assim. Eu ia já nas discotecas, né? Discoteca. Esse é o pessoal. Música, que tem que fazer o carimbo assim, tinha que colar assim pra entrar, não? Mais ou menos isso. Mas assim, o meu contato com Deus ali não... Ouvia. O que sempre me chamou a atenção, isso eu trago pra minha vida, foi os meus avós. Paternos. Porque eles hoje não são mais vivos, né, mas aqui entre nós, mas eles tinham um hábito muito de orar de manhã cedo, tomando chimarrão, um hábito de orar, de ler um trecho das escrituras. Quando a gente passava férias, eu e meu irmão lá, eles sempre liam pra gente, olha, o que vocês entendem, né, o que isso faz sentido pra vocês, sim ou eles não? instigavam isso em vocês. Isso.
E isso, sem saber, eu trouxe para minha vida cristã pós-convertido. Porque uma das coisas que eu sempre faço, gosto de fazer, acordar, é o meu mate com a leitura da palavra. Olha E a aí. oração. A importância disso, né? Quantos irmãos tu tem? Eu tenho um irmão. Um irmão. E é convertido também, não? Não, ainda não. Mas vamos orar, vai acontecer. Amém. E essa foi a minha vida lá em Pelotas. Eu fiz escola técnica, como muita gente passou por aquela época lá. A escola técnica era um exportador de técnicos, né, para o Brasil. E de lá eu acabei conhecendo uma empresa aqui em Porto Alegre e vim para cá, né? Então, trabalhando aqui. Aí, como eu me mudei de lá para cá, eu precisava encontrar uma igreja para participar, fazer o habitual, né, daquilo que eu aprendi. De Pelotas tu já veio pra cá, então? Direto para cá, fazer o estágio aqui, tá? Porto Alegre. E aí eu peguei o contato de um pastor lá da Zona Sul, bairro Tristeza, liguei para ele, olha, eu sou assim assado, vim de Pelotas, tô procurando uma igreja e tal, passaram o teu contato. Tá, tu mora onde? Mora em Canoas. Não, mas em Canoas tem a igreja luterana, né? Na época era luterana, do pastor Paulo. Fica mais perto pra ti, não precisa vir até a Zona Sul aqui. Tipo, tá bom, passou o endereço. E aí eu fui lá, conheci, na época, culto quinta de noite, domingo de manhã. Isso em que ano, mais ou menos? 2002. Será que o pastor Paulo usava o terno de uma listra? Será? Não lembro. Tem essa aí, né? A gente vai pegar ele ainda. E aí? E aí eu conheci a igreja lá, mais chucro, né? Chucro. Chegava assim, quando o culto já tava começando. Vou ficar no café, tá. Obrigado. O culto já estava começando, chegava lá, participava do culto, antes do último hino já estava fincado, não queria conversar com ninguém. Se alguém chegasse perto para conversar comigo, eu apimentava, ficava vermelhão e não conseguia fluir nas conversas. Normal de alemão, né, Che? Normal. Até que um dia, um dos jovens me agarrou no meio do culto lá, tu não vai sair hoje. Não vai sair hoje daqui. Vamos conversar. Os armaram uma trincheira. Não deixaram escapar do culto. Não teve jeito. Me levaram Vamos pra pegar almoçar. aquele alemãozinho que sai mais cedo. E enturmaram, né? Então a importância de estar prestando atenção naquelas pessoas que chegam e saem sem ninguém ver, isso fez muita diferença, né? E eu lembro uma vez que os jovens marcaram de ir comer, assistir um filme na casa de alguém lá em Canoas, na sede. Só que era uma casa que eu nunca tinha entrado em casa igual, sabe? Pensa numa casa, como é que eu vou dizer, extremamente luxuosa, uma casa bonita, uma casa próspera, uma casa assim, tudo diferente que eu não estava acostumado. Eu também não, nunca vi. E aqueles tapetes aveludado, aquelas coisas assim. Que coisa. Não lembro quem era, não sei quem era. Aquele tapete que tu não sabe se tu pisa em cima se ou deito, tira os tênis pra entrar. E serviram cachorro quente. Olha aí. Guaraná, aquela coisa toda. E aí não cobraram nada. Não, e aquele cachorro quente ali começa a cair aquele molho de salsicha e coisa e pingar em tudo. Eu suei tanto aquele dia, suei frio de tão nervoso, de tão agitado que tava, por estar sujando ali o ambiente. Então era muito, muito envergonhado, muito tímido, né? Então, como eu disse antes, saí do meio do mato. Eu brinco assim, se eu não tivesse nascido, tinham me inventado, tinham me escavado, porque era um caso... Mas isso vem até da criação, às vezes, né? E pelo menos na minha parte, o meu pai sempre falava que quando eu ia na casa de alguém, tu não vai me pedir comida pra ninguém. E às vezes eu chegava morrendo de fome, né? E aí a pessoa tá com a comida servida lá e quer comer um pouquinho? Não, acabei de almoçar, né? Não quero. O cara fazia, né? Essa desfeita aí. É que pra alguém que vem do interior, guri, pra cidade grande é muito complicado. Muito, muito difícil, tem muitas barreiras a serem vencidas. É uma mudança drástica. Não é do interior da cidade do interior, é do interior, da colônia. Exatamente. Para um lugar onde tudo acontece, para uma capital. Então foi muito complicado para mim. Até essas gírias, essas conversas que o pessoal tem assim de capital, eu ficava totalmente perdido, né? O tá ligado, quando eu vi a primeira vez, eu não sabia se era ligado no 220 ou 110. Hein? Mais ou menos por aí. Não, eu fui no servir sobremesa, pegava aqueles, nos restaurantes, né? Pegava aqueles pratos de sopa, vou pegar prato de sopa para servir sobremesa, né? Tá bom isso aqui, coitado. Foi uma experiência assim um pouquinho difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. E quando chegaste aqui daí, então começou a congregar ali na igreja com o pastor Paulo na Luterana, é isso? Isso, aí começamos a congregar, comecei a congregar ali.
mas com uma vida bem diferente. Saía do culto, ia para casa fumar, pro apartamento, beber vinho, fazer É aquela coisa que eu sempre tive e aprendi com a minha vivência passada, sem um compromisso profundo com Jesus, né? Conforme o tempo vai passando, gostando da igreja, gostando do ambiente, ouvindo a palavra, se aproximando mais de Jesus, as coisas foram mudando. Então, começa a perder alguns hábitos, começa a deixar de fazer algumas coisas que fazia, para se aproximar mais da palavra de Deus e da vontade de Deus. E fui largando isso, e fui, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer me convertendo, mas me aproximando muito de Jesus, a ponto de começar, depois de um tempo ali, a estar servindo a Cristo também numa das igrejas, ali no Guajuviras. Quando o Guajuviras nasceu, eu estava lá junto, ajudando, né, servindo. Mas no início da igreja do Guajuviras? No início do Guajuviras. Queria aproveitar e mandar um abraço ali para a igreja do Guajuviras, ó. Estamos aí agora como representante do Guajuviras, pedir para vocês dar o like aí, dar o joinha, pra gente fazer as pazes aí do último podcast com o Fábio aí. Vocês não ficar bravos conosco, tá bom, queridos? E aí começa a minha história mesmo, da onde eu realmente me lembro bem e gosto, assim, de louvar o Senhor pelo que Ele fez, né? Porque ali, no contexto da igreja, eu me envolvi num relacionamento como um jovem normal, trabalhando, estudando, enfim. E esse relacionamento dentro da igreja, mas um relacionamento que não glorificava a Deus, né? Não exaltava a Deus. E um dia ele veio a acabar. E aí que a ficha caiu daquilo como que eu estava tocando a minha vida, né? Daí eu percebi o quanto Deus realmente não era o foco, o objetivo ou o primeiro na minha vida. Porque aí entra uma dor, uma luta interna assim grande. Eu não digo assim que eu cheguei a entrar num período de depressão, mas eu chamo de princípio de depressão, porque minha vontade era morrer. Eu tinha comprado uma casa, sonhado com um casamento, e tu chega em casa depois do trabalho, vê tudo aquilo que tu tá fazendo, só dá vontade de chorar, de desistir, de abrir mão de tudo. Tudo que planejou. Sim, exatamente. Então isso daí era muito dolorido para mim, muito difícil, e foram dias bem complicados, assim, foram meses bem complicados. Isso foi lá no início de 2008, né? E aí eu entrei num processo assim depressivo, pegava o carro para dirigir e a minha vontade era pegar essas estradas, freeway, rodovias, assim, a vontade era capotar o carro e acabar com aquele sofrimento naquele momento ali. Só que não tinha coragem. Não tinha coragem de fazer isso. Então hoje, assim, a gente trabalha e vê muitos casos de pessoas depressivas, e isso realmente é algo que tem que abrir os nossos olhos, a nossa atenção para isso. Chegava a ouvir uma voz pedindo para ti fazer ou não? Era uma coisa... Era uma dor que tu parece que vai explodir, um sentimento que tu não aguenta mais, é um aperto que quer dar um fim naquilo. Isso. Não é que tu não ama a tua vida, tu odeia o sofrimento. Tu quer que aquilo acabe. E aí tu quer qualquer coisa que aquilo acabe. E só que aí eu lembro, assim, e às vezes eu falo, voltando de novo a esse assunto da depressão, né? Ele é uma coisa bem complicada, tem pessoas próximos a mim, ou até mesmo na minha família, que passam por isso, e assim, tem que ter acompanhamento. A gente sabe que às vezes a pessoa não tem força e precisa daquele acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para tratar, talvez algum remédio, alguma coisa. Pra quem tá de fora, acho que é fácil, né? Exatamente. Acha que é uma besteira. Pessoa com psicológico fraco, sim. Acho que é isso, né? Não, hoje... Mas é muito maior do que isso, né, Chico? Sim, hoje é bem difícil, assim. Só que eu também percebo, e aí que às vezes quando eu falo assim, eu cuido muito, porque às vezes a pessoa interpreta errado, porque quando eu digo que a pessoa precisa sim chegar-se a Deus, porque foi o que eu fiz na época. Porque eu não tinha mais solução. E assim, nessa época, era uma época que tinha uns irmãos que estavam orando no monte. Tinha um lugar lá em Canoas, perto de onde a gente morava lá, que tinha um mato ali, e os irmãos se reuniam para orar. E eu sempre fui meio assim, por que tá orando em monte? Por que tá fazendo essas coisas? Sabe? E às vezes meio contra gosto. Ia nas vigílias da igreja e era o cara turrão, o cara que, tipo assim, fazia cara feia. Aquele coração duro. Quando é que vai acabar isso aqui? Vambora, né? E ficava dizendo pra minha namorada, vambora, perda de tempo. E todo mundo buscando a Deus, eu era o cara ruim, né? Todo mundo buscando a Deus ali, sendo tocado, e eu o cara que era embora. E aí, quando aconteceu isso comigo, a coisa mudou.
E aí eu disse, Deus, eu preciso que tu faça alguma coisa por mim. Porque eu vou acabar com a minha vida. Né? E aí eu lembro que eu saía sozinho, de noite, da minha casa, isso no inverno, lá orar. Num monte. Às vezes inverno, às vezes chovendo. Era inverno, mas às vezes chovendo. Eu ia sozinho lá, no meio do mato, no meio do nada, de noite. Isso em Canoas. Em Canoas. Então, assim, se eu não gostava de ir com irmãos, agora eu tava indo sozinho. E assim, guri, eu lembro que eu chegava assim no meio daquele mato. Quem conhece mato sabe que cria aquelas folhas secas, vira uma coisa fofinha ali no chão, mas é terra de mato que tu não sabe o que tem ali, não sabe se alguém durante o dia foi lá usar como banheiro, entendeu? A gente só ia de noite, não ia de dia. E eu lembro que eu ia pra lá num desespero tão grande para que Deus fizesse alguma coisa, que eu me deitava no chão, esfregava assim o meu nariz dentro daquela folha da terra, chorava aquelas lágrimas com aquele terra, com aquele barro. Eu dizia, Deus, vem, faz alguma coisa na minha vida, porque eu vou acabar morrendo. E tu não tem culpa de nada do que tá acontecendo comigo. Que louco, que burro. Tudo que eu tô vivendo e que eu tô passando é consequência de erros meus. A gente brinca, a gente é livre para fazer as escolhas. Tu pode fazer as escolhas que tu quer, mas tu te torna escravo das consequências. Refém das consequências. Né? E aí eu disse, Deus, preciso de algo, eu preciso que o Senhor me toque, que o Senhor venha sobre mim. E assim foi indo alguns dias, foi passando algumas semanas assim, buscando, adorando. E até que Deus, lá em julho de 2008, numa conferência na cidade de Tramandaí, dos jovens da Batista, um pregador bem famoso assim, veio lá e naquele lugar Deus me transformou. Foi divisor de águas na minha vida. Naquele lugar tudo se descortinou na minha frente. Naquele lugar eu me senti da pior pessoa do mundo, eu passei a me sentir a pessoa mais amada da face da terra. O que aconteceu? Qual foi o momento que tu percebeu ali? Foi num culto? Foi num culto. Na verdade foram 3 cultos, sexta, sábado e domingo. Mas na sexta de noite o culto durou 5 horas e meia, mais ou menos. Caco de culto, hein? Culto tremendo. Aquele culto que... Imagina, tu tá num ambiente com jovens e pessoas de tudo quanto é lugar do Rio Grande do Sul que vieram prestigiar ali esse ministro, que estava em alta na época. E pessoas diferentes. Então aquele ambiente estava um pouquinho tenso. Tinha a festa do peixe acontecendo em Tramandaí. E o cara começou a ministrar adoração. E ele entrou várias horas ministrando até que a presença de Deus descesse aquele ambiente. Ele não arredou o pé. Não. Isso é até interessante, porque às vezes a pessoa assim, uma pessoa popstar, né? Vai lá, fica 2 horas e vai embora. Não. Ele foi ali, e era oração, e era ministração. Coloca um tempo pro Espírito Santo, tu tem que vir em 2 horas. Se não vir em 2 horas, eu vou embora. Exatamente. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu volto a dizer, eu não fiz nada. É tudo graça, tudo amor de Deus. Porque a única coisa que eu fiz, e quero deixar isso registrado, é buscar. É ir para um lugar separado. No meu caso, eu fui para o meio do mato, chorar, abrir meu coração e dizer, Deus, vem, eu preciso. Dia após dia. Semana ali no semana. monte era o teu secreto, né? Naquele momento ali, né, Che? E esse monte existe ainda até hoje? Existe. Acho que ele Não chega a ser um monte, mas é um matinho lá que está reservado lá. Faz muitos anos que eu não vou mais lá. Mas aí nesse culto, olha que interessante. Nesse culto, termina o culto, tá? Apaixonado por Jesus, apaixonado por Jesus. É boa a presença. Um tempo mais precioso, não que agora não é, mas um tempo mais precioso que eu vivi, porque eu estava em casa, só para contextualizar essa época, eu estava em casa lendo de noite, eu comprei muito livro, eu assisti muita pregação nessa época, sozinho em casa, via do trabalho, só Deus. Eu estava lendo Zacarias capítulo 8, versículo 2. Na versão que eu estava lendo não dizia zelo, porque lá diz que Deus tem muito zelo por Sião. Lá dizia que Deus tem muito ciúme de Sião, que representa a igreja. Para tu ver que eu estava tão apaixonado naquela época ali por Jesus, assim, que eu vivendo um tempo diferente com Jesus, que quando eu li aquilo, meu coração saltou na hora. Eu olhei para cima assim no quarto, e ri de Deus, não precisa ter ciúme de mim, eu sou teu, totalmente teu. Então, ele tava numa ligação direta com o homem já. Quando eu tava namorando com a minha esposa, quando o nosso primeiro
Dia dos Namorados, eu fui orar antes da gente sair, a gente foi comer um fundi ali em Morroit. Antes de sair com ela, eu orei e disse, Deus, abençoa o nosso passeio com ela. Olha a ideia da oração. Deus, eu tô tão junto contigo e eu peço para tu abençoar o nosso passeio com ela. Então, era o tempo que eu tava vivendo. Era um momento, trio já, né? Vocês... E voltando nesse culto, o que aconteceu? Esse culto terminou, aquela loucurada toda, eu tava saindo de férias. Eu tava assim, eu fui pra Tramandaí naquela sexta-feira, sem carro, com a mochila nas costas, sem casa pra ficar. Eu cheguei lá e procurei um hotel na hora. Mas como é que tu fosse, então, de mochileiro? Fiquei carona e fui. Eu quero ir pra lá, eu sentia que tinha que ir pra lá. Né? E aí chegando lá, passou o primeiro culto, e aí eu saí do culto, agora vou comer um xizão, né? Crente gosta, xizão, pepão, vamos lá. Antes de ir pra lá, eu passei no quarto, eu sentia muito cheiro de unção. De óleo de unção. Sabe esse óleo de unção que a gente usa na igreja? Eu sentia isso muito. Um monte de crente, né? Alguém tava com óleo lá, jogou, passou, esfrega, encosta um no outro, aquele monte de gente. Pegou, vou em casa. Fui em casa, tomei banho, troquei toda a roupa e saí pra comer o X e aquele cheiro de óleo de unção. Aí era em ti? Em mim. Isso é uma experiência minha. Eu acho que eu não contei pra ninguém isso. Então, assim. Essa é nova aí, ó. Só aqui, ó. Só no podcast do Guri. Aí eu cheguei no X pra comer. Aí o ambiente de X, na praia, festa do peixe, a gente fumando, bebendo, tudo isso na volta, entendeu? E aquele cheiro de unção forte na minha mesa. Aí eu olhei, deve ter alguém com a pulseirinha do evento aqui, né? Não tinha ninguém mais do evento ali, só eu. Fui pra casa com aquele cheiro. Então isso foi muito significativo pra mim. Isso é a minha experiência iniciou assim com Jesus. Pessoal pra mim. É como se Deus dissesse, Isaac, eu te amo. Essa é a unção do secreto ali, né? Eu te amo. E a partir dali tudo começou a mudar. Aí eu comecei a orar um monte, não mais pelo desespero da dor, mas pela paixão por Jesus. E aí busca Deus forte, assim. Claro que nesse período eu tive a oportunidade de novo de voltar para esse relacionamento, sabe? Uma recaída. A recaída. E nessa oportunidade eu consegui dizer não. Então tu vê já porque Deus ali já era o teu foco, voltou para onde tinha que ser, né? Queria voltar, mas Deus, o Espírito, me ajudando a não, né? Então ali mudou. Aí, por isso que eu digo, a minha conversão se deu em 2008. Eu creio, eu tenho para mim como data 18, 19 e 20 de julho, essa conferência em Tramandaí de 2008. De 2008. Ali foi a tua virada de chave. Até porque Paulo fala ali pra nós nas escrituras aí que quando ele fala que não era bom que casasse, né? Porque justamente isso, que o marido vai se preocupar mais com a esposa, vai deixar de fazer alguma coisa que deveria fazer direto pra Deus. E isso acabou se refletindo aí na tua vida, no teu testemunho, né? E aí é bom que tu pega isso de experiência e agora já um homem casado aí, pai de gêmeos, né? Que a gente tava conversando ali. Tu consegue trazer isso pra tua vida e manter ainda Jesus como o cabeça, como amar ele acima dos teus próprios filhos, da tua própria esposa. E isso que a gente fala, quando a gente fala pra alguém que é do mundo, né? Isso parece um pouco... Sim. A pessoa acha que é loucura, né? Mas agora, ouvindo a tua história, fica mais claro a gente entender isso, né? Então, pra quem tá ouvindo aí, fica melhor. E eu compreendi um pouco mais aquele texto que fala que o coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O desesperadamente corrupto no original é incuravelmente enfermo. Não tem cura para o coração. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dentro de mim tem o espírito da vida, fora de mim tem a carne que pratica. Então, a tendência humana é pro mal. Só que eu me enganei muito tempo e assim, se a gente não vigiar, não buscar Deus, é capaz de lá na frente alguma outra coisa acontecer. Tem gente que coloca filhos à frente de Deus, enfim. Né? E nesse período também tinha uma época ali que eram anos que tinham muitos testemunhos de pessoas se voltando para Deus, saindo, abandonando a marginalidade, pornografia, abandonando um monte de coisas erradas. E o pessoal comentava, testemunhando, Deus me tirou disso, daquilo, e tu ficava pensando, que testemunho eu tenho pra dar, que testemunho eu tenho pra dar, não tem testemunho nenhum. E um dia Deus falou assim ao meu coração, Isaac, tu cresceu na igreja, tu
cresceu na igreja, ouvindo a palavra e nunca se rendeu, nunca se conectou. Quer um testemunho maior do que isso? Né? E aí eu disse, uau, Deus, obrigado por ter aberto o meu entendimento. Quanta gente lê, estuda, busca compreender e não, aquilo está cegado, está fechado, está cortinado, ele precisa ser descortinado. Né? Até porque dentro aqui da congregação a gente até brinca, né, que às vezes aquilo que tu mencionou, que há um ex-drogado, um ex-presidiário, e aí fica uma competição de quem teve a vida mais desgraçada, né? E aí tu chega ali, a minha vida não teve nada disso. E aí tu veio pelo amor, né? Tu já era convertido, mas Deus te lembrou, né, de que tu era convertido, mas ainda não tinha conhecido Ele ainda, né? Sim. Tu mencionou ali atrás ali que foste comer um fundi, né? Aí me lembrou um pouquinho de chocolate. A gente tem aqui pra te honrar a tua presença aqui, a gente tem um patrocínio que nos abençoa toda noite aqui. Veio o litúrgico aí trazer pra nós. É da Jéssica Docinhos. Uau, ela faz doces personalizados pra ti que quer fazer um aniversário em casa, quer dar uma economizada. Chama a Jéssica Docinho, ela vai fazer um preço bom ali. Não vou dar desconto porque ela me xingou da outra vez ali. O pessoal da IES Importado, que eu já gastei os meus cartuchos com eles. Então aqui, ó, pra vocês, Jéssica Docinho aí, ó, pra te honrar, Isaac. Fica à vontade aí, pode pegar a hora que tu quiser, tá? No meio da nossa conversa. Tá e aí, lindo. aproveitando esse gancho do chocolate, vamos encaixar com esse fundi aí. Como é que foi? Como é que tu conheceu a tua esposa? Então, na época, ali no Guajuviras, buscando muito a Deus, toda aquela coisa toda, aí começou uma célula jovem na casa de uma irmã lá. Célula jovem, onde os jovens se reuniam. Eu passei a frequentar essa célula também. E teve uma época que a líder de jovens fez o seguinte desafio. Cada semana vai ter o amigo especial. Então tu é feito ali, sorteado um amigo especial, e naquela semana todo mundo manda mensagem, na época da mensagem de texto, né, SMS, não tinha WhatsApp, essas coisas, manda mensagem e presenteia, traz alguma coisa assim. E os 2 primeiros, se eu não me engano, que foram escolhidos nas 2 primeiras semanas, uma fui eu e a outra foi ela, ou ela primeiro, depois eu, não lembro quem foi o primeiro, mas foi nós 2. E aí a gente começou a mandar mensagem ali, começou a pintar ali aquele clima, aquela coisa, troca de olhares, assim, nos cultos. Né? Nessa época era torpedo ainda, não? Era torpedo. Ou tava naquela ligação do 3 segundos, assim, alô, tudo bem, como é que vai? E desligava, assim. Mais ou menos. Coitada, minha esposa, na época, gastou muito cartão de crédito falando torpedo comigo, né, no telefone. Mas aí a gente começou, assim, Primeiro começou com aquela coisa de orar, de abençoar, e aí começar a trocar olhares na igreja. Tanto ela também ajudava na igreja ali, eu cuidava da mesa de som, ela cuidava das crianças, cantava também. E ficava aquela troca de olhares. Ela era do louvor também, não? Isso. Aí tu dava um volume mais no microfone dela, né? Foi isso ou não? E o interessante é que às vezes eu olhava assim pra ela e uau... Eu olhava pra ela, que voz! Eu olhava pra ela, tava me olhando, assim. O que me encantou foram aqueles cabelos, assim, cacheados, lindos, assim, aquele olho. Foi fantástico, né? Foi assim, arrebatou meu coração. Ó, já temos um pro podcast do Fala Mulher aí. Como é que é o nome dela? A Débora. A Débora. E aí eu olhava, assim, pra ela nos cultos, no meio dos cultos, né? Pra ninguém ver, assim, coisa assim. Dava aquela olhada. E ela me olhando, eu, acho que é pra mim. Vai rolar. Aí no outro domingo eu olhava pra ela umas 10 vezes, nada de encontrar o olhar dela, né? Não me olhou. Não é pra mim. Não é pra mim. E assim foi indo. Mas assim foi indo. Só que ela, ao mesmo tempo, gostando, eu também, mas não se declarava um pro outro. Então ela com as lutas dela lá, sofrendo lá e tal, compartilhando com a família, e eu sozinho ali, né? Naquela coisa. Até que um dia a gente acabou conversando, se declarando assim um pro outro, e tivemos um tempo de oração. Porque quando eu terminei, naquela época lá, 2008, eu fiz um propósito com Deus. Deus, 1 ano é eu e tu. Eu não quero relacionamento nenhum. 1 ano. E quando fechou 9 meses, aconteceu isso. Então tinham 3 meses ainda. E eu disse, não, a gente vai orar. Eu tenho um propósito. Vamos orar 3 meses, até para nós não sermos enganados pelo nosso próprio coração, né? Sim. E na época eu falei com um pastor, falei com outro irmão que orava no monte, mais um outro irmão, digo, vocês orem por nós, tá? Ah, tinha outro no monte lá? Tinha 3. Enfiado a cara no barro. Não, que aí já orava assim no
Pra Já final tem de semana. capinada, grama. Aí vocês oram por nós. E no final dos 3 meses eu perguntei pros 3. E aí Deus falou alguma coisa? Não falou, cara. Vai lá, obedece a Deus, ser puro, ser fiel e vai namorar. E aí. Eles falaram que eles comentaram que Deus falou com eles? Não falou. Tá, Não falou. isso é uma pergunta que eu tenho pra fazer, porque a gente tá ali com um grupo de jovens lá em casa, e o jovem que tá olhando aí, ó. E aí sempre tem essa parte de, vamos orar um pelo outro. Cara, como é que funciona tem isso? que orar, cara. Assim, ó, eu aconselhei um casal depois, tempo ali na igreja, assim. É a velha história. O jovem que tá apaixonado vê a vida cor-de-rosa. Não tem jeito. Tudo é paixão, tudo é alegria, tudo é amor e tal. Quem tá de fora enxerga. Aí o papel dos pais é importante, principalmente dos líderes, do pastor. Então, principalmente na igreja, né? Tinha um casal, 2 jovens que queriam namorar e vieram até o pastor, vieram até mim muitos anos atrás. E tu via que aquilo era pura atração carnal. Tu via que ia dar ruim. E aí a gente, cara, vocês têm que orar? Não, porque a gente já orou, porque Deus já falou. Não, vocês têm que orar? Não, porque vocês têm que orar. Aí eu consegui, assim, conseguimos, com a graça de Deus, convencer o cara a orar. Em 1 mês acabou o negócio. A atração física, se não pega fogo, abandona. Então foi o livramento. Tem que acontecer, tem que tirar um tempo de oração. Então assim, ó, tá namorando, tá gostando de alguém, primeiro, tem que orar pelo seu coração, para Deus revelar se não é nada errado, se não é fogo de palha, se não é paixão carnal, né? Tem que conhecer a guria, tem que conhecer a família, tem que expor para a família, tem que pedir oração para os líderes, tem que dar um tempo, né? Se eu vou entrar num relacionamento, ou se a pessoa vai entrar num relacionamento, ela não quer entrar para se divertir, ela quer, cristão quer constituir família. Vai ter a vida inteira para isso. Dá um tempo. O que é fogo de palha, queima rápido e passa, vira cinza. E aí teus comparsa lá oraram e te disseram que não falou nada, e aí como é que foi pra ti? E Deus trouxe paz ao meu coração. Vamos lá, vamos encarar agora o sogrão, que tinha uma cara de pitbull, tem uma cara de pitbull, mas é um doce. Por que todo sogro tem essa cara, né? O meu tem, mas é uma Eu benção vou de vida. dificultar o máximo pros meus. Já vou dando a dica aí, ó. Não, e eu fui assim pra ele, porque assembleiano, né? Ele já tinha sido feito osso duro com o da irmã mais velha, né? Te entrevistou falando em línguas. Aí, não, eu já fui preparado assim, ó, vou pedir em namoro, né? Mas assim, ó, se o homem assembleiano, tal, tradicional, se ele disser assim, Isaac, tu só pode ir domingo de tarde, das 2 às 4 horas namorar com ela. Amém, tá na benção. Que loucura. 2 horas por semana pra mim, eu tô dentro. Eu quero casar com essa mulher. Mas não, ele me adotou como filho, assim. Até minha sogra ficou meio assim, pô, o cara vai deixar assim, tranquilo? Não, tá bom, confio no guri. E coitado, a gente ia lá daí no namoro e ficava conversando até tarde. Um dia na época minha namorada chorou, pai, ele veio namorar comigo, não contigo. Coitada, cara. E ele ficou todo sem jeito, porque a gente ficava até altas horas conversando. Talvez ela terminasse contigo ali, acho que quem ia chorar ia ser ele. É verdade. Mas que loucura, porque hoje na posição de pai eu me vejo mais ou menos nessa situação. E aí, tu não pode escolher, né? Quem a menina vai escolher ou quem o menino vai escolher. E aí isso é uma coisa que me dói, né? Porque aí tu fica torcendo que seja alguém de valor. E talvez ele enxergou isso em ti, entendeu? Chegou lá e, esse rapaz é bom. Eu não sei, ou foi Deus, né? Alguma coisa aconteceu ali. Mas assim, eu já fiz um trato com a minha filha. Minha filha tem 6 anos. Eu disse, filha, até os... É bom desde pequenininha, até já, os né? 40 tu é a princesa do papai, tá? E ela, sim, pai, tudo bem. Tá assinado 3 via lá. Eu já tô ferrado, porque a minha, eu perguntei com 3 anos, tu não vai namorar, né? E ela disse que eu vou. Aí agora não tem o que fazer, né? Se lascou, cara. Vai ter que cuidar desses malandros aí. Eu já tô botando os dois no jiu-jitsu, os 2 mais velhos ali. Vão ter que dar uma surra nos piá aí, né? Tem que aproveitar essa Não fase. tem que dar uma judiada também, né? Não posso estregar de bandeja, né, tia? Sim, não. E aí falou com o cara de Pitbull. E aí foi, assim, uma benção, uma família que eu ganhei, minha sogra também, meu sogro, são pessoas extraordinárias, né? Meus pais moram em Pelotas, eu vejo eles poucos, então eles foram e são como pais pra mim também. Então uma família que, tu não casa com uma pessoa, tu casa com uma família, né? E amo muito eles. Exatamente. Cadê a câmera? Fazer um coraçãozinho, vocês estão vendo? Essa aqui. Aí? Aquela lá. Ó. Essa é a tua. Então é uma bênção de Deus, né? Mas voltando assim ali para as histórias com Deus, né? Eu vou bater na tecla do monte, não é por causa do monte, mas é por causa do meu tempo com Deus, que foi significativo, né? Eu fiquei com vontade de conhecer esse monte. Acho que a produção, a gente podia ir uma hora lá nesse lugar.
tirar uma foto ali, a gente até podia gravar um momento ali, aqui, ó, onde o Isaac enfiou a cara no barro, né? Vamos fazer? Quem topa aí, vamos fazer. E eu lembro que uma vez eu tava... Enfim, a gente teve muitas experiências lá, tá? Experiências que eu quero dizer, assim, sobrenaturais, né? Uma delas eu lembro que a gente tava uma turma orando, então a gente chegava para orar, como é que era? Chegava para orar lá, nós tínhamos uma sala, entre aspas, no monte, a gente orava e depois cada um ia para um barranco, para um canto. Ah, já estavam se organizando já. Cada um ia para um canto para orar e ficava ali o tempo que fosse orando, no final se reunia na sala, terminava ali com uma oração conjunta e depois ia para casa. Existe o crime organizado e existe o crente organizado, olha aí. É isso aí. E assim, falando de experiências com Deus que me marcaram, né? Eu tava uma vez orando e eu nem tava numa intercessão ali, eu tava mais, eu não lembro o que, eu tava agradecendo muita coisa que Deus estava fazendo ali na igreja, em pessoas. E eu lembro que na hora caiu algo assim do mato, né? Caiu o barulho que se tinha, tu tá no escuro, não tá vendo nada. O barulho que se tinha, que caiu algo do mato. E quando caiu e saiu correndo e fez uma volta bem certinho assim em mim. Como se fosse um cachorro correndo. Fiquei meio arrepiar agora. Mas muito próximo, assim, era um círculo pequeno, né? E eu me levantei, naquele momento não tive medo, mas eu me levantei pra ver o que era, porque ele fez uma volta bem certinho e parou no mesmo lugar que começou. E como tem folha seca, não tem como tu se movimentar sem fazer barulho. Então se aquilo começou e terminou ali, ele tem que estar ali. E não tinha nada ali. Então daí eu lembrei daquela palavra que fala que o diabo ele anda em derredor, né? O derredor, ele significa uma segunda volta, né? Tu tem uma primeira volta ao redor, que é Deus te guardando, e um derredor aonde ele pode chegar perto. Nunca tinha pensado dessa forma. É como se... Então, claro, é como se tu estivesse no centro, Deus te protegendo, isso. E o derredor na volta desse círculo que Deus está protegendo ainda. Que por vezes Deus pode diminuir o diâmetro até tu sentir o bafo do Satanás na nuca, quando ele precisa trabalhar em ti algumas coisas, ou te alargar e deixar protegido, né? Então, foi uma experiência ali de algo espiritual, assim, uma batalha espiritual, né? Teve uma vez que eu estava em casa, lá em Pelotas também, naquele momento de conversão e tal, e tentando ali, testemunhando pro pai, pra mãe, enfim, e eu tava dormindo lá no quarto que eles tinham lá, que eu uso quando eu vou pra lá, e aí começou a janela, aquelas velhinhas começaram a bater assim a janela, como se fosse vendaval, né? Mas não tinha vento nenhum na rua, daí eu não conseguia dormir, daí eu olhei, não tem nada acontecendo na rua, cara. Tá tudo parado, toda a casa parada, toda a janela, não tinha vento nenhum na rua, deitava pra dormir, chacoalhava aquelas persianas, e aí parava, depois chacoalhava e parava. Aí eu lembrei de Lutero, tem uma história de Lutero bem interessante, em que ele tava... se eu não me engano foi Lutero, ele estava ali num momento em que foi também ser atormentado pelo diabo, e ele assim pega e olha, é tu, Satanás, vira pro lado e segue dormindo, tipo, não vou dar atenção pro diabo, né? E aí eu me borrando de medo por dentro. Ele falou assim ele escreve isso no livro, né? E eu me borrando de medo por dentro, eu assim, fiz a mesma coisa, eu olhei pro lado assim, é tu, diabo. Virei pro outro lado e tipo assim, ignorei ele, mas por dentro borrando de medo. Mas que bom tu falar isso, porque eu achei que era só coisa minha me borrar de medo, entendeu? Eu sempre achei que os pastores eram meio homem de ferro, assim, não tava nem aí pro diabo. Sai daqui, Satanás. E eu já tô ali assim, cara, assim, fica aí, Satanás. Foi algo espiritual porque parou naquele mesmo momento, né? Então, mas assim, o diabo, ele sabe o que acontece na tua volta, mas não sabe o que acontece dentro de ti. Então, por isso da questão ser firme, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vê a tua frente, ele vê a tua postura, né? De fé, de crente, mas dentro de ti ele não sabe. Ele ouve a tua voz, mas não sabe o que teu coração tá falando, tá pensando. Exato. Eu já tinha visto uma pregação a respeito disso, que o Satanás, pra gente não orar, quando tu vai orar pra repreender, não ora na mente, ora em voz alta, porque aí ele tá escutando, ele não consegue, né? E que quando ele vem com uma tentação pra ti, ele apresenta algo e olha a tua expressão
facial, vê que tu gostou, e aí ele começa a fazer, te atacar, né? Exatamente. Ele não consegue ler a tua mente, então é isso? Isso. Como é que ele atua? Uma das formas de ele atuar, ele vai experimentando. Muita coisa tá no domínio dele nesse século, né? Então é o trabalho. Daqui a pouco tu tá cabisbaixo, é uma mulher no trabalho que ele aproxima pra ver se daqui a pouco é carência matrimonial, entendeu? Pra ver se cola, entendeu? Às vezes a questão financeira, ele te abre uma oportunidade errada de ganho financeiro pra ver Ou se cola. Até ilícita, né? Isso, exatamente. E aí Ele vai tenteando. Mas o que tem dentro do teu coração, ele não sabe. Só Deus. O balbuciar do teu coração, só Deus. Né? Então, é interessante isso. E a respeito disso, tivesse essa experiência aí com o capiroto, né? Ter rodeando ali na volta. E como é que foi? Tu tem alguma que tu presenciou, assim, a presença de Deus de uma forma palpável? Ou viu um anjo, assim, eu ó? me arrepio só de... Eu nunca vi anjo, mas assim... A gente ia orar lá no monte, tá? São A situações... gente assim, vai ter que ir nesse monte. É que assim, a minha vida... Não tem como eu falar da minha vida de Deus se não falar do monte. E isso faz muitos anos. Mas Tu é vai que ter que tudo nos levar nesse nasceu monte aí, lá. pode ter certeza. E eu volto a dizer... Não é o monte em si, mas a experiência que no meu caso foi Não, ali. com certeza. É que a gente nunca foi num monte orar, assim, né? Então é por isso que instiga a gente a querer ir, entendeu? Eu fui em outros, tá? Com outras Mas pode igrejas, ser num em dia outros que lugares. o bichinho do negócio da terra seca ali não esteja, né? Mas nesse foi diferente. Nesse era diferente. Assim, eu já fui em outros, não é a mesma coisa. E eu conheci um pastor lá em Triunfo, que orava em monte. E lá em Triunfo eu conheci esse monte. Eu nunca orei de noite lá, mas quando eu ia trabalhar, eu parava na beira da estrada e ia orar durante o dia lá. É lindo, assim, a figueira, ela vem e ela desce, ela faz tipo um portal e faz um círculo. A figueira abraçou o lugar onde os irmãos oram. É lindo, 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 lindo. Mas assim, as experiências vieram de lá, né, com as pessoas que oravam lá e vieram orar pra cá, sem falar nomes assim. E a gente teve isso. E uma das coisas que acontecia muito, que agradava muito, assim, que nos trazia muita alegria, era ver como o cenário ele começava a brilhar. Não sei se vocês já ouviram alguém falar alguma coisa sobre isso. Eu já ouvi de pessoas que tá com... parecer que tem ouro na mão. Isso eu mas já vi. Mas era uma o pastor luz... Cirilo. Isso, o pastor Cirilo, isso. Aí assim, ó, era uma luz tipo essa do papel, uma luz branca, que começava a acender no chão, nas folhas, nos galhos, nos troncos das árvores. Tu viste isso com os próprios olhos. Isso, nós vimos, isso era Olho aberto. muito comum. Tinha vezes que acontecia, tinha vezes que não. A gente entendia muito bem, Deus hoje fez, Deus hoje não fez. Às vezes a gente terminava a oração 3 da madrugada e ficava 2 horas lá só extasiado, olhando aquilo ali. Que Deus estava fazendo. Só curtindo. Fiquei com vontade de a gente encerrar o podcast e ir nesse monte agora. Por isso que às vezes, assim, mas na nossa casa mesmo, às vezes a gente pensa tanto em Deus da intercessão, no agradecimento e na adoração, mas não para curtir Deus. Nós fomos agora eu ministrei num retiro de homens ali de Cristal, o pastor Daniel, a gente fez em Arambaré, e no domingo de manhã o Daniel disse assim, ó, vamos pra beira da praia, na lagoa ali em Arambaré, só pra sentir aquele sol, as coisas de Deus. Cara, que experiência incrível. Tu parar ali, ver aquele vento, sentir aquele som, curtir Deus. Uma forma de adoração. Estavam falando, eu e o irmão, ele estavam falando exatamente isso, de tu contemplar Deus simplesmente numa brisa, num nascer de sol, o salmo... numa gota do orvalho de uma planta caindo de manhã cedo. É uma forma de adoração, porque Ele é o Criador, Ele criou tudo aquilo, Anjo. O Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor. Não é agradar o Senhor, é agradar-se de quem Deus é. Então, curtir essa presença. Então, assim, é a mesma... Eu entendo, com muito temor e reverência, né? Eu entendo que era a mesma natureza daquela glória que eles viram Jesus no monte. Lembra que apareceu Elias e Moisés e Jesus com aquela luz toda? Só que, claro, num grau extremamente menor. Aquele ambiente que os discípulos, que Pedro ficou extasiado, vão fazer 3 tendas, um para ti, um para Moisés e para Elias, aquele ambiente foi fora de série, né? Imagina, extasiante, num grau muito menor. Só que aí aquilo era um agrado, a gente curtia aquilo, né? Aí quando eu ia orar sozinho, nunca via. E aí tu começa aquela vozinha lá dentro, né? Aí, ó, tu não é
Não é tão tu. espiritual. É. Tu não tá crente verdadeiro. Aí começa aquele monte de perguntas. Que um dos nomes é o acusador, né? A gente tem que saber interpretar essa voz na cabeça da gente, né? E aí uma vez eu tava sozinho lá, eu orei e aí eu disse assim, Deus, eu não precisava fazer aquilo ali, tá? Eu até digo assim, ó, nem se faz isso, mas entendendo o que eu queria sentir de Deus. Eu disse, Deus, eu queria ver isso hoje aqui sozinho. Se o Senhor me mostrar, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Sabe, se Ele não mostrar, também tenho que servir a Deus. Isso não é, por isso eu tô dizendo, isso não é uma coisa que se faça. Tu tá querendo jogar com Deus, se tu me dá, eu te sirvo. Não. Sim, não é uma barganha. Mas era. Se tu é Deus, tu me mostra, ou você. Exatamente. E eu abri os olhos e vi. E aí eu comecei a procurar mais e mais para ter mais evidências e vi. E naquele momento, aí é como se eu selasse o chamado para servir. Nunca deixei de servir a Jesus, assim, alguma coisa, sempre envolvido em alguma coisa na igreja a partir daquele momento. Porque eu me senti muito, agora, pessoalmente falando, amado. Amado por Deus. Porque ali eu estava sozinho. E foi um sinal que Deus me deu. Do amor dele para comigo. Então isso marcou muito, muito, muito a minha vida. Para me entregar e servir a Deus. Isso, na verdade, ali quando tu pegasse aquele momento que... Se a gente parar pra pensar naquele momento que tu sentiu ao teu redor ali, que aquele barulho ali, é porque já estava ciente que o Isaac ia lá na frente, né? Porque depois tu entra dentro da acho que assume a igreja do Sertão, muito tempo depois, mas eu acho que ele já viu lá na frente, né? A respeito do que iria acontecer na tua vida, e ele estava tentando já impedir. E aí acontece uma coisa interessante, assim, aí a igreja vivendo todo um mover muito, muito avivado, assim, né? E aí fica aquela coisa, vamos servir a Deus, vamos servir, e aí vem aquela pergunta, tá, Isaac, quando é que vai fazer alguma coisa? Para de esquentar banco. E aquilo me incomodava, sabe? Aquilo me incomodava, assim, tanto que hoje a maioria das pessoas que naquela época fizeram isso estão com uma vida bem ruim, assim, né? Então eu entendi, tipo, eu tinha muita paz com Deus, eu não vou acelerar nada. Não era uma coisa que partia do Isaac querer ser algo. Porque assim, inclusive agora, poucos dias atrás, eu até mencionei isso numa pregação, a gente sempre falou muito de chamado, né? De ter o chamado de Deus, uma chamada de Deus. Mas eu já não acredito mais tanto fielmente só no chamado. Porque se eu não me engano ali para Ezequiel, não, para Jeremias, ele diz, olha, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Então há um chamado. Mas para Isaías não tem chamado. Isaías está Deus conversando lá em cima, quem que nós enviaremos? E Isaías se coloca à disposição. Não há um chamado para ele. O texto está lá, chamamento de Isaías, mas Deus não chamou ele. Ele se colocou à disposição. Rinene em hebraico ali é eis-me aqui, para nunca mais retroceder, para nunca mais voltar atrás. Então, assim, tem que ter essa cautela, servir a Deus no reino de Deus, tem que ter coração, tem que ter compromisso, responsabilidade e saber o que está fazendo, né? Não é assim a chamada, as pessoas vão em busca de chamado. Tem pessoas que Deus aponta o dedo e chama, tem pessoas que Deus aponta o ouvido e espera tu se colocar à disposição, né? Então, essa diferença a gente tem que ter, né? E também a tua direção, né? O teu coração, o que tu quer? Tu quer um cargo na igreja para ter status? Ou tu quer realmente trabalhar naquilo, entendeu? Sim. Isso conta muito, né? Sim. Eu creio que... Porque aí tu vai fazer um trabalho totalmente voltado. Porque a gente... Vamos lá, quem tá na frente do ministério sabe o tamanho da dificuldade, né, Chico? Porque... apoio financeiro, esse tipo de coisa, a gente tem que, muitas vezes, tirar do bolso e arcar com algum tipo de custo, esse tipo de coisa. Família que também é... Esposa que fica em casa, o isso. marido sai, vai orar, então tem tudo isso que, às vezes, a pessoa que tá de fora, que acha tudo uma maravilha ali, a vida de pastor, por exemplo, e aí não tá vendo toda essa parte ruim, né, entre aspas, digo ruim, claro, que tem, né, o doar de uma esposa com filhos, por exemplo, a tua esposa lá com os gêmeos em casa e o Isaac não tá lá. Tu mesmo mencionaste ali na nossa conversa que teve que vir em algum culto que a sogra teve que acompanhar, porque gêmeos é difícil, né? Então, todo esse lado aí as pessoas esquecem de
e enxergar esse lado, né? E uma coisa bem interessante assim, sobre o pastor, mudando um pouquinho a direção da conversa. Às vezes, hoje a gente ouve muito assim, isso até fica como um testemunho assim para quem está nos ouvindo, né? Às vezes a pessoa fica assim, o pastor não me dá atenção, o pastor isso, o pastor aquilo, o pastor não foi ver quando eu estava precisando, né? Aquela coisa toda. E aí eu quero aqui também honrar nesse podcast o pastor Paulo, porque nesse período ali de 2008, depois que eu passei, que eu estava tentando reagir, eu lembro que eu fui num culto lá na sede na quinta-feira, eu nunca mais esqueci isso, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava lá no culto com toda essa dor, essa luta contra a depressão. Isso. E na hora que eu estava ali escondidinho, né? Aquela coisa escondidinho atrás da escada que tem ali no acesso a cadeirante ali, para trás da mesa de som. E um pouquinho antes do Paulo começar a pregar, ele desce lá do altar, ele vai até lá, a igreja lotada quinta-feira, ele chega até em mim, ele vai em mim, ele sai do altar e vem em mim, me abraça e ele fala duas coisas só, ele disse assim, como é que tu tá? E antes que eu tentasse, logo após aquele período ali da separação, né? E antes de eu tentar responder alguma coisa, ele mesmo respondeu, sobrevivendo, e eu só balancei a cabeça assim. Aí ele me abraçou de novo, conta comigo. Cara, aquilo acabou, aquilo desmanchou, meu. Eu chorei o culto todo, eu recebi tudo que eu precisava receber de Deus ali, naquele momento. Né? Então assim, eu tô conheço ele há 21 anos. Não tenho, agora por causa do ministério a gente tem mais proximidade. Mas tipo, não é de andar junto, não é de tipo assim, o pastor tem que estar toda hora perto de mim, coisa. Não, mas naquele momento foi significativo para mim. Aquilo fez diferença na minha vida demais, demais, demais. Então assim, o pastor vela pelas almas das ovelhas. E assim, fica aí para quem tá ouvindo, honre o seu pastor, ore por ele. Né? Ele não precisa estar grudado em ti o tempo todo. Ele não precisa estar em volta te paparicando, não. Ele está sendo usado por Deus lá no secreto. Ele nem está sabendo. Né? Então isso marcou muito, muito a minha vida, assim. Outra vez também, foram duas vezes. Outra vez que eu estou me preparando para ir para um grupo de oração de homens lá no Guajuvira, segunda-feira, e eu recebo uma ligação do meu pai que os meus avós tinham sofrido um acidente junto, em Pelotas, e morrido os dois. No mesmo acidente. No mesmo acidente. E eles sempre diziam que oravam para Jesus, que queriam morrer juntos. Sabia disso? Cara, incrível. Olha aí. Para não dizer que foi junto, deu um intervalo de 1 hora. Um morreu no local, o outro morreu no hospital 1 hora depois. Tá? Então, assim, e o meu pai sempre foi uma figura forte. E ver ele soluçando... Não foi no mesmo acidente, assim, os dois, mesmo, um de frente pro outro. Não, eles estavam se bateram no os carros dois. O meu tio, ele né, deu... como é que é? Aquela doença que desorienta... Não é uma doença? É a labirintite. Isso aí. E aí bateu. Só que eles, muito idosos, não aguentaram. Né? E aí o meu pai, tipo, desesperado, soluçando. Aí aquilo me tirou meu chão. Meu pai sempre foi uma figura forte, nunca vi ele chorando daquele jeito. E aí eu peguei meu carro e larguei e fui pra lá. Cheguei 1 da manhã lá, aquela coisa toda. Na época que não tinha WhatsApp, segunda-feira, dia de folga dos pastores, eu mando uma mensagem de texto, cara, pra alguns irmãos pra estarem orando, principalmente pelo meu tio que tava dirigindo o carro. 1 da manhã, e ele me liga, ele retorna a ligação. Sabe? Pra ti pode não ser nada. Pra alguém que tá nos ouvindo pode ser absolutamente nada. Mas isso quem tá basta. Naquele eu momento... posso viver 50 anos, cara. Obviamente ele é uma pessoa que também tem seus defeitos e tudo mais, mas assim, eu posso viver 50 anos e ele nem falar mais comigo. Assim, no pessoal. Mas aquilo me bastou. Eu me senti cuidado quando eu precisei ser cuidado. Não quando eu tenho as minhas mazelas, né? Qualquer dorzinha tem que vir, né? Pra ser paparicado. Não é isso. Mas quando eu precisei, alguém estava lá. Então, volto a dizer, honra o seu pastor, ore por ele. Ele tá velando pela tua vida. Quando tu precisar, ele vai estar lá. Mas quando precisar, né? Não vamos qualquer dor de cabeça incomodar o pastor. Aproveitando esse gancho aí de pastor, como é que começou essa situação para ti ser usado para pregar? Vamos lá. Como é que iniciou isso para ti? Vamos lá. Ainda no relacionamento lá errado, em 2006, 2007, a gente foi fazer uma outra igreja de Porto Alegre lá, ela tem um curso de missão durante um ano,
E nas férias de verão eles vão para o Uruguai fazer missão lá em igreja. Tá? Eu já tinha feito missão mais tempo, na época da Missão Zero pela Luterana, antes de a gente se mover, lá em Oricori, em Pernambuco. A gente passou quase 30 dias lá. Bah, cara, tem coisa interessante de falar de lá. A gente passou quase 30 dias lá, debaixo de sol quente. Era evangelismo direto. A gente foi para implantar uma igreja. Tinha quase 3 ônibus lá no Brasil todo. Era muita gente lá. Muita gente lá. E fazendo missão. E aí agora, nesse período ali do Uruguai, por essa igreja, a gente foi trabalhar nas igrejas de lá. E teve uma igreja que tinha uma chilena. Olha que interessante. Tinha uma chilena ministrando, uma igreja bem pequenininha ali em Montevidéu. Tinha, sei lá, 15, 20 pessoas no culto, mais senhoras, assim, um culto de tarde, né? E tinha uma profetisa, assim, chilena, e ela ministrou ali, e no final ela chamou as pessoas ali na frente, os missionários brasileiros e tudo, e aí ela pegou o pandeiro e começou a tocar o pandeiro e fazer umas danças meio estranhas, e eu, que é isso, rapaz? Estranhou. Mas olha como Deus pega a gente, né? Tudo pela aparência dos olhos, que nem quando Davi, né? Não olha pela aparência, Deus olha o coração. Mas ela falou coisas a meu respeito que ninguém sabia. E uma das coisas que ela falou, ela disse assim: Isaac, tu procura muitos lugares para trabalhar e servir na igreja, mas Deus vai te fazer pastor. Só que naquela época, cara, isso aí não passava nem cogitava isso. Mas é guardar, que nem Maria, guardar no coração. Guardar no coração. Passei por tudo que eu passei e tal, aquela coisa toda, depressão, reviravolta. Tô servindo a Deus ali. Eu tô com um pouquinho desse. Aceita um pouco d'água ou não? Mais um pouquinho de café, tem? Tem. Pegar. Aí aquela reviravolta, eu tô trabalhando com som, obreiro, ajudando ali na igreja, a gente foi desenvolvendo assim aos poucos ali, cuidando das pessoas, fazendo um discipulado, cuidando de uma célula, preocupado só em fazer aquilo que Deus pedia para fazer, ou permitia que fizesse. Vou te acompanhar no café também. Se puder aqui, eu liturgo. Foram alguns anos, aí a partir dali, em 2000, e logo depois que a gente casou, o pastor que estava pastoreando Guajuviras precisava de gente para trabalhar com jovens, a gente se ofereceu, eu e minha esposa, trabalhamos alguns anos com jovens, auxiliando no culto, pregando quando precisava, quando tinha alguma uma necessidade, e foi acontecendo, sabe? Foram ao longo de muitos anos acontecendo assim, sem buscar isso. Buscar assim, ó, eu tenho que trazer uma palavra para ti, então eu vou preparar e orar da mesma forma como se fosse para 10, para 20, para 50 pessoas. Eu estava preocupado em cuidar da pessoa. A mesma preparação como se fosse um culto de multidões. O abraçar, Exatamente. Trazer uma palavra, mas entender a tua necessidade, o que eu posso te ajudar. Entende? E as oportunidades daí, e aí eu creio que é aquela questão, tu se coloca à disposição e Deus vai levando, vai levando. Aí tu vai me dizer assim, Isaac, tu é pastor? Não sei. Eu estou pastor. E eu vou fazer tudo que Deus... Quero fazer tudo que Deus me colocar a mão para fazer. Se daqui a 5 anos eu estou de novo liderando uma célula ou liderando uma igreja maior, não me preocupo com isso. Eu me preocupo quando eu não conseguir fazer o que Deus quer que eu faça. Quando eu fizer com desleixo. Então é amar as pessoas, é cuidar delas, é ensinar os caminhos de Cristo, é se colocar à disposição, é quando ela precisar, tu tá perto, tu ser o ombro amigo, tu ter um conselho. Se são poucas, se são muitas, se é à frente de uma igreja, à frente de um grupo, de uma célula ou de um discipulado, eu tenho isso bem tranquilo para mim, né? Tu falasse daquele momento ali, agora eu esqueci o nome da cidade, Ubirici? Oricori, Pernambuco. Tá, mas deixa eu falar do Uruguai lá. Ah, tá, tem, né? Então, Mas depois vamos voltar ali que tu disse que tem alguma coisa boa de lá também, né? Vamos rir um pouquinho. No Uruguai foi tranquilo, a gente pregava só de vez em quando, ministrava só de vez em quando. No Oricori que a coisa foi forte. E aí tinha grupos, né? Nós dividíamos por lado. Tu é responsável pela limpeza nessa semana, nesse dia, né? E tu é responsável pela comida. E uma vez, quando o nosso grupo era responsável para comprar as coisas para almoço, nós tínhamos que ir lá no mercado comprar, né? Tinha que comprar frango. Rapaz, como é que eu peço frango? Eu fui lá no mercado, lá, eu quero frango. Coxa sobre coxa. Não tem jeito. Não tem jeito. Tu olhava no balcão, não tinha pra tu apontar. Quer dizer, eu quero isso, né? É pódio, né? Mas eu não sabia. Tô quase. E aí, tipo assim,
Tá, e aí frango, galinha, coxa sobre coxa. Cocoricó. Aí daqui a pouco, cocoricó no meio do mercado lá. Aí... tá aí, ó, cocoricó, tu quer isso aqui, tá bom, vamos lá, beleza. Aí te deu um DVD da galinha pintadinha. Mas foi incrível, né? Mas tia, ali em Uricuri foi legal, porque juntou muitos jovens, assim, e um deles, inclusive, alguns deles viraram até pastores depois desse... pegaram a sequência, assim. O Daniel e a Geandra, que são pastores em Cristal, eles estavam nesse mesmo... A Geandra teve aqui. Eles estiveram comigo, a gente fez junto esse projeto lá. E depois eles foram pastorear, enfim, eles têm uma história bacana, muito bacana mesmo. E aí lá a gente tinha muito intenso, só que a gente foi para um lugar pobre, onde tu tava comendo assim, ou tu comia ou tu atacava mosca. Então a gente dividia no prato, ó, essa aqui é a parte de vocês, tentava negociar com as moscas, e aqui é a minha parte que eu vou comer, porque era mosca e sapo, era... Um absurdo. Era dar com pau, era muito, muito. Lugar pobre, assim, o colégio tinha muito lixo. Onde é que é essa cidade? Uricuri, interior de Pernambuco. Pernambuco, tá. Muito pobre, muito católico, muito idólatra, muita feitiçaria, né? E eu lembro que 2 casos que marcaram, assim, um de um homem que atormentou ali as duplas de evangelismo, que tinha uma tatuagem satânica. Quando ele aceitou a Jesus, aquela tatuagem desapareceu. A tatuagem desapareceu? Desapareceu. Tatuagem sumiu. Evangelizaram para ele de tarde. Quando ele foi no culto de noite e aceitou a Jesus, sumiu a tatuagem dele, desapareceu. Onde é que era a tatuagem? Eu não sei porque eu não vi. A turma ficou impressionada. O pessoal retornou para a escola. Uau, tatuagem sumiu, desapareceu. Nossa, que impressionante. Tio. E teve um outro cara que era um benzedor. Esse aí botou para correr alguns evangelistas. E eu tava evangelizando na época, uma guria também ali do Crato de Ceará. E a gente, sem experiência nenhuma, tava lá evangelizando e tal, e chegamos numa casa para falar de Jesus, e falamos de Jesus ali, ele tava ali meio assim, ranzinza, e tinha uma criança, um bebê com febre, com dor assim, e aí a gente ofereceu para orar, né, ela, não, pode orar, só que aí ele tava benzendo, e ele disse, não, eu vou benzer aqui primeiro, não sei o que, vocês não vão chegar, então tá bom. Benzeu ali, a gente esperou ele terminar de benzer, e depois oramos por ela. Só que nesse meio tempo, aí ele veio assim, aqui que vocês vão orar para Jesus, não sei o que. Jesus não existe, não sei o que. Ele, não, Jesus existe sim, ele morreu por mim. Aí chegasse, ele confrontou dessa forma. Ele nos confrontou, e a gente sem experiência nenhuma. E aí ele assim, que Jesus não existe nada, cara. Não, Jesus existe, ele é o Filho de Deus, ele morreu por nós na cruz. Jesus morreu por vocês, morreu, e tu morreria por Jesus, e aí naquele... Agora. Morreria. E ele pegou uma faca e veio e parou um palmo do meu peito, assim. E a gente gelou, eu e a guria não sabia o que fazer. E aí trancasse o pé ou não? Tranquei. Nós ficamos congelados, de medo. Aí volta a dizer, Satanás não sabe o que tá fazendo dentro de ti. Gelamos. E ele foi com a faca até um palmo do peito. Quando ele chegou perto do peito, ele não conseguiu. Tremeu a mão e não conseguiu avançar. E aí ele baixou, virou a cara e saiu. Então foi uma experiência assim que também marcou muito. Porque era direto, era evangelismo direto, era muita guerra espiritual, né? Então teve pessoas ali que passaram, não conseguia dormir de noite, então ouvia coisas também, essas perseguições, essas coisas assim. Então foi mexer no ninho das trevas, né? Só que pessoas sem experiência. Aí também fica a pergunta, né? Tem que ter experiência? Não, tem que ter disposição e coração sincero. Davi, a gente pega ali, era o menor, sem experiência, até tinha, né? Enfrentou ali um urso, um leão antes, né? Porque enfrentar um homem de 4 metros de altura lá, acho que tinha 4 metros, né? Mas era uma loucura aquilo ali, sabe, Guri? Porque não tinha água, né? Então, pra tu tomar banho, tu usava um balde d'água. Tinha um balde d'água pra tomar banho. Um balde d'água pra lavar o corpo inteiro. Pra lavar o corpo inteiro. E colher a água do corpo numa bacia pra colocar no vaso sanitário. Depois de tudo usar. Sustentabilidade. Sustentabilidade direto, cara. Então, assim, imagina muita gente assim, com algumas manias e coisas. Foi terrível. Eu tenho, isso aqui é um pouco utópico, tá? Isso é meu, Isaac, falando. Mas eu sonho da gente ter um dia tantas condições na igreja de chegar um janeiro, por exemplo, tá? No verão, férias, de chamar a galera, a juventude, assim, nada contra, mas é que, tipo assim, é uma realidade diferente. Chamar a galera, ó, nós vamos mandar pra vocês pra África, pro sertão nordestino, vamos mandar vocês pras grotas, sabe, pra vocês
Fazer um conhecerem a largados e realidade. pelado gospel. Gospel. Conhecer a realidade, cara, da vida. Largados e vestidos. Da vida, exatamente. Né? Mas é um choque de realidade, né? A gente Isso. pega aí hoje na entrevista ali que a gente teve no podcast com o pastor Fábio, ele trouxe também do Nordeste, ele trouxe muitas coisas. E indo pra África lá, né, comer macaco, a Tânia me traz ali que os homens estavam assando um javali, não tinha nem lavado o javali, era do jeito que mataram. Mas lá no Oricuri, a feira que tinha lá, a carne que a gente fazia era só carne de sol, porque a feira, a carne ficava de manhã cedo até meio-dia pegando o sol exposta aqui, ó, numa mesa de madeira. Será que tem carne de gato lá? Porque a gente tá tentando achar alguém que comeu um gato na África, até hoje a gente não achou, mas a gente tá entrevistando aos poucos aí, a gente vai achar. Lá. Não, é bem crítico, assim. E aí tu vê essa realidade, sabe? É uma questão, assim, de dar um pouquinho, ser mais grato daquilo que Deus tem te dado e feito. Né? Quando voltasse, com que idade estava nessa missão aí? Isso foi em 2000 Lá em Oricuri foi 2004 ou 2005, tá? Acho que foi janeiro de 2005. Aí voltou. Voltei, é aquela coisa. Deu aquele boom, assim, na vida com Deus, mas ainda sem aquele compromisso, né? A gente foi experimentar. Eu vivia na igreja, me envolvendo com a igreja. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que estava acontecendo no meu coração. Não estava claro para mim, né? A prioridade, o reino de Deus, a presença de Deus. E aí depois aconteceu tudo o que aconteceu, né? Quando que tu iniciou o trabalho ali no Sertão, Santana? Isso. Aí o que acontece? Daí nós estávamos trabalhando ali, servindo nos jovens ali, ajudando o pastor no Guajuviras e tal. E uma vez fechou uma das nossas igrejas. E eu não gosto quando fecha igreja. Eu também entendo que tu não pode forçar o trabalho, sabe? Tipo assim, aquela, não sei se vocês já ouviram alguma vez, mas tipo, vou indo pro ministério porque não tem quem faça. Tá, isso é, tipo assim, isso soa problema no futuro. Indo obrigado, né? Isso soa. Então assim, se não tem quem faça, então não faz. Não tem quem toque, então ninguém toca. É melhor. Porque tu tem guerras para trabalhar, tu tem que abrir mão de algumas coisas, se doar, mas tem que fazer isso com o coração, senão não. E eu lembro que uma vez sabe quando tem algo mais, sabe quando tu tá fazendo tudo e parece que Deus tá te instigando a fazer algo mais. O que eu posso fazer mais? É uma outra célula que eu tenho que abrir? É um outro discipulado? O que eu tenho que fazer? Aí tu fica naquela coisa. E aí tinha uma igreja que tava, um dos nossos pontos no interior que tava penando, e eu ainda falei pra Débora, acho que a gente tá trabalhando no sábado, né? Pô, mas lá o culto era sábado. Mas tem os jovens aqui. Mas quem sabe a gente começa a intercalar, sei lá, tinha outros líderes com a gente nos jovens, né? Pra gente ir lá e dar uma mão pra essa turma aí. E aí fica naquela coisa, não fui. E a igreja fechou. E aí tu fica assim, poxa, se eu tivesse... Fechou porque também não tinha muita gente pra trabalhar, aquela coisa toda. E aí isso foi um baque, né? Aí aconteceu isso uma vez, aconteceu isso numa outra. E quando Sertão Santana ficou sem pastor, aí eu disse, e aquilo queimando ainda no nosso coração, aí eu disse pra Débora, nossas crianças já tinham 1 ano, né? Já tinha 1 ano, então já estava voltando para a vida comum da igreja, mais ativa. Eu disse, olha, é o tempo, não vamos deixar fechar, vamos se colocar à disposição, se precisar de ajuda, estamos aqui. Chamamos o pastor Paulo, ele foi lá em casa lá e disse, olha, a gente está sentindo algo do nosso coração que está queimando, nos ajuda, não conseguimos identificar o que é, nos ajuda. Hoje a gente não está fazendo nada, a gente tirou 1 ano sabático, né, por conta das crianças pequenas, nos ajuda com isso. Se tu precisar em Sertão, conta com a gente, mas aqui, nos ajuda aqui a entender. E aí tá, ele foi, orou e tal, necessidade, o pastor Everton ficou responsável por Sertão. Ele avisou o Everton começou a convidar e a pregar. Eu tava indo 1 domingo por mês, às vezes sim, às vezes não. Depois comecei a ir 1 domingo por mês, fazendo rodízio. Aí comecei a ir 2 domingos por mês. E depois de um tempo, temos que decidir Sertão Santana, quem vai cuidar de Sertão. Isso foi 2 anos assim que teve rodízio de pregadores. E lá na igreja fui me envolvendo, a gente vai... E nisso o Sertão crescendo, se mantendo? Se mantendo ali, né? Uma igreja que mesmo sem pastor, os irmãos pegando firme ali, trabalhando assim. Então, até por causa da distância, né? Eu aqui em Canoas, Sertão, fica difícil de tu, às vezes, estar acompanhando no dia a dia, né? Eu tenho o meu trabalho, eu não sou de tempo integral.
E aí ficou, temos que definir, tá, quem vai ser, vai ser o Isaac, deu tudo certo, orar, tudo, tá, vai ser o Isaac, tá, e oficializaram o Isaac em fevereiro, no Moverão, março entra a pandemia. Que coisa, né, louco? Entra a pandemia. E aí mudou completamente, né? Aí a gente teve culto em rádio lá, domingo de manhã, passava o domingo fazendo visitas para estar conhecendo o pessoal, estando junto, orando, vendo as necessidades. E aí foi um ano de pandemia, foi um ano bem difícil, todas as igrejas sentiram, né? Que ela vinha e voltava com culto, parava, voltava com culto, parava. E aí com isso muitos começaram a sair também da igreja, por buscar profissões em outras cidades, né? Nós temos aqui em Santa Rita um casal que veio para cá, casal que foi para Teutônia, para Harmonia, e isso foi também diminuindo um pouquinho ali a igreja, né? Mas retomando, né? Cuidando, trabalhando ali, até que esse ano mudou um pouco de figura e a gente foi convidado a voltar lá para o Guajuviras, né? Para reassumir ali a congregação do Guajuviras. E como é que foi recomeçar lá? Porque ali foi uma igreja que tu ajudou a criar, né? Isso. A gente ficou 5 anos fora, né? Era um retorno para casa, assim? Exatamente. E é um retorno para casa, assim, até hoje sinto saudade e é um amor, um carinho muito grande por Sertão, porque a gente foram 5 anos lá. 2 anos indo de rodízio e 3 anos pastoreando. Mas o Guajuviras tem um carinho especial porque a gente cresceu ali, tem muita gente que a gente conhece, né, desde o início, né, histórias assim. O voltar para lá foi nesse sentido bom, claro que na circunstância talvez não fosse das melhores, mas retornar para lá foi muito, muito aconchegante para mim e para minha família. Tá? Porque fica mais fácil dos meus filhos, tá? Da minha esposa, tá? Da família toda estar congregando. Em Sertão eu não conseguia levar todos os cultos, a família toda, por questão da distância, de horário. Meus filhos dormem muito cedo, acordam muito cedo também. Então, para nós foi muito bom retornar ali. E a igreja, eu tive a oportunidade de ir umas 3 vezes ali na igreja do Guajuviras e a gente sempre é muito bem recebido, sim, né? O pessoal da igreja são muito legais, né? Sim, sim. E tu falaste que tu não tá a tempo integral. Como é que tu concilia isso? A parte do trabalho, eu não sei se tu pode revelar, trabalha em que ramo aí, mas como é que é conciliar o trabalho com a vida de pastor? Então, é uma situação nova, assim, então, nova de algum tempo já da igreja, né? E eu concordo com isso, Guri, porque assim, se tu espera abrir um ponto de pregação ou uma igreja, quando tu conseguir ter condições de sustentar um pastor, a tua obra ela vai avançar pouco. Porque é mais difícil tu conseguir aumentar ali as condições financeiras de sustentar um pastor de tempo integral do que tu abrir a frente, né, de obras, assim, de uma frente missionária. Até foi uma vez que a gente foi à disposição também, né, tu falou antes da disposição, deixa eu voltar um pouquinho ali antes que eu me esqueça. Teve um Réveillon que a gente não tinha o que fazer, tá? Porque Natal a gente passa ali com a minha sogra, normalmente a ceia, e no dia de Natal vai para Pelotas. E teve um ano novo que a gente não tinha o que fazer. E uma amiga nossa disse assim, vamos lá para Sertão Santana, lá com o Fábio. Ela é muito amiga do Fábio, na época que o Fábio pastoreava lá, né? E eu, vamos, mas de brincadeira. E ela aqui já tratou tudo e disse, já acertei tudo, podemos ir. Como assim? Tava só brincando? Tá, vamos lá então. Aí fomos para lá, passamos um Réveillon lá com o pastor Fábio, com o Sertão Santana lá, foi tremendo. E dormimos na casa do pastor Fábio. A gente teve uma conversa bem boa, assim, que me marcou também. Aí eu, conversando sobre essa questão de obra, de serviço, o Fábio disse assim, olha, as pessoas não querem. Ninguém quer se doar, se entregar para ir um pouco mais longe, para avançar um pouquinho mais, para fazer missão. É muito cômodo servir dentro da igreja. É cômodo vir aos domingos. É isso. Cuidar da escola. Tudo uma bênção, glória a Deus por quem tá trabalhando, a gente precisa, né? Mas servir dentro da igreja é muito mais fácil. Agora, tu dispor de um domingo, de dias, talvez até de tu abrir mão do emprego e trabalhar em qualquer outra coisa, em outra cidade, a gente hoje tá em uma escassez de pessoas assim. E aí... E tem que arder no coração, né? Tem que arder no coração, tem que arder no coração. Então, assim... Tem impacto? Tem. Tu tem que dosar bem, porque tu não pode se doar demais para a obra,
prejudicando a tua família, mas também tu não pode desleixar da obra priorizando sempre a tua família. Então, às vezes tu acaba avançando, mas aí a esposa, tá demais, entendeu? Ou alguém, é bom sempre estar conversando, ter gente, pessoa junto, para ir dosando, para fazer a obra do missionário, do pastor, mas ao mesmo tempo cuidando da família, cuidando dos filhos e o trabalho. O meu trabalho hoje ele é muito intenso durante o dia, é intenso demais, então eu entro, eu ligo nele e eu não consigo desligar dele. Então tem pessoas às vezes que mandam mensagem para mim 10 horas da manhã, eu vou responder 10 horas da noite, da igreja, vamos dizer assim, eu não consigo dar o apoio naquele momento, naquela hora. Então, porque ele é muito desgastante mentalmente, ele exige muito minha concentração, né? Mas sempre nas horas vagas a gente está trabalhando, tá tentando suprir essa necessidade. Né? E que momento tu descansa, Che? Porque daí tu vem num trabalho que é desgastante, e aí a gente sabe que o trabalho, quando ele é desgastante mentalmente, às vezes o dormir não resolve. Sim. Porque tu acorda já pensando no problema que vai enfrentar no outro dia. Sim. Então como é que é? Porque daí tu chega e ainda tem um casal querendo se separar, o outro irmão de picuinha, sei lá, alguma coisa nesse sentido ali. Como é que tu resolve esses pepinos aí? Porque tu tem o pepino no trabalho, e aí tem o pepino no teu lazer, é resolver pepino também. Assim, isso é uma situação que está se desenvolvendo agora, né? Porque mais, assim, nesses últimos anos, né? Mas, por exemplo, eu sempre tirava férias e sempre estava ali envolvido com alguma coisa do trabalho. Agora, eu acabei de voltar segunda-feira de férias. Eu tirei 20 dias, estava 1 ano e meio sem férias, tirei 20 dias em julho. Foi a primeira vez que eu desconectei. Eu arquivei todos os grupos de WhatsApp ali, desconectei completamente, porque eu sentia que a mente precisava desconectar. Tu sente que a mente, às vezes, pode fundir o motor ali, né? Queimar a junta do cabeçote, vamos dizer assim. Então, eu dei aquela... E às vezes, durante o meu ano, quando eu sinto que tá demais, o que a gente faz? Olha, nesse domingo, tu convida outro pastor, outra pessoa para pregar. Porque tu também tem que ter tempo de preparação. Enquanto um pastor de tempo integral, às vezes, tem horas e horas para preparar uma palavra, eu tenho pouquíssimas. Eu tenho, às vezes, 2 horas para preparar uma palavra, 3 para um culto. Isso é muito pouco tempo. Para enriquecer, para a qualidade das pregações que os pastores das nossas igrejas trazem, entendeu? Isso é muito pouco tempo. E a congregação vai sentir. Tu chegou ali despreparado. É uma coisa que tu fez em 5 minutos. Sim, exatamente. Então, assim, tu tem o tempo da preparação, tu tem o tempo da oração, que tem que ter um tempo de convívio, de intimidade com Deus, porque não é só um estudo. O estudo traz uma palavra, mas e a unção por trás disso, a presença de Deus por trás disso. E como senão tu vira um teólogo expondo um estudo bíblico, mas e cadê aquela vida nas palavras, né? E aí a direção, né? Do Espírito Santo. Como é que tu usa isso? Agora tu chegou num assunto legal, assim, da gente... como que tu espera, assim, o Espírito Santo vir e te dar ali o versículo de abertura do culto, a condução de qual vai ser a palavra, qual vai ser a direção, como é que é esse teu secreto, esse momento ali de oração que tu vai buscar por uma palavra para trazer. Por exemplo, hoje aqui a gente fez o culto de quarta-feira, como é que tu fez isso? Eu me preparei, eu esperei, Deus me deu essa palavra, como é que é isso? Sim, eu já, falando de mim, né, não sei como é que funciona ou como é que os outros tratam isso, né? Mas eu já recebi palavras assim de diversas formas. Teve uma pregação que eu recebi pedalando. Eu gosto muito de pedalar, assim, quando tem alguma folga, né? Já pedalei mais, sou ciclista, mas hoje tá mais devagarzinho. Tô precisando. Mas muito bom, cara, muito bom. Eu usei muito o ciclismo para aliviar a mente também. Porque aí eu vou pra estrada, pego uma freeway, pego uma rodovia e toca horas e horas pedalando, aliviando a mente. Então é muito bom também. É um escape que eu tenho para as questões da mente. Eu já recebi pregação pedalando, já recebi pregação orando, Deus dando a direção. Já recebi pregação lendo a Bíblia para a minha edificação, abrindo ali, lendo, estudando. E saltou algo. Já recebi pregação, já montei pregação em cima dos estudos que nós fazemos toda quinta-feira com os pastores ali, quinta de manhã, o pastor Paulo traz um estudo para nós, traz um tema, então ali já brilhou, né? Já errei em cultos, já errei achando que tinha que pregar uma coisa e na verdade era outra. Então, assim, sabe quando às vezes tu é por essa direção, mas aí, não, vou mudar aqui. Cara, aí tu prega e
o troço não flui, não vai, né? Então já aconteceu. Já teve outras vezes que tu prega achando que não vai bem e a igreja traz um outro retorno, as pessoas foram tocadas, para tu ver que é tudo Deus que faz. Eu tava vendo esses dias o pastor Luciano Subirá ali comentando, né, que teve um dia que ele não tava afim de pregar e subiu lá, fez a pregação e naquele dia teve cura, teve de tudo. E aí ele foi orar, assim, pô Deus, hoje que eu não tava, né, não jejuei pra vir aqui, e aí tu faz tudo isso, e aí ele disse que Deus falou pra ele aqui, hoje tu não quis me atrapalhar, entendeu? Hoje fui eu que fiz, entendeu? Sim. Falando em errar, essa é uma das minhas especialidades, né? Errar. Por exemplo, entrei agora aqui demitido, né? Não. Daí tem um quadro novo que a gente tá trazendo aqui, ó. Coisas que acontecem na igreja. Né? Na tua igreja, vamos ver se acontece. Na semana que vem eu vou trazer outro assunto. Por exemplo, assim, ó, nossa igreja ele tem uns 20, 30, 40 metros, desculpa. Pra ver como é grande. E daí, acabou o culto, o pastor lá diz, amém, né? Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Todo mundo levanta, começa a caminhar, chega na porta ali, que tem 1,50 m, 1,2 m, eles param. E param pra conversar na porta. E daí tem gente que quer sair, tem gente que quer entrar, as crianças estão correndo, as mães estão bem loucas, tem criança que sobe no altar pra pular. O Timóteo é um, né? Deus o livre. Né? E tem uns 20 igual o Timóteo. E o seguinte, e parece, pra piorar, assim, ó, parece que quando tu quer, tá vindo, né? Tá vindo, tem duas pessoas, e tu tá vindo. E daí tu vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Parece que as pessoas se combinam, assim, ó. E a pessoa se vira do meu lado que tu. E nós temos, na nossa igreja aqui em Nova Santa Rita, na igreja Nova Vida, nós temos uma porta que ela na lateral, que ela tem um degrau, né? Daí tu olha pra pessoa, pra desviar da pessoa, e erra o pé. De pisa numa criança. Imagina. Já aconteceu contigo? Ainda não. Se eu pisar numa criança, acho que eu mato. Falando em derredor, tu já tá tão grande que tu é derredor já, né? Tá, vou embora. Tu não tem medo da morte, né? Não pisa em mim! Quer ser arrebatado hoje? Mas tia, Arrebentado, quer dizer. Eu só vim pegar minha bergamota, tô indo lá. Essas crianças, elas são, né, os meus fazem muita barulho, correm também, gostam de correr. Qual a idade deles hoje? 6 anos. 6 anos, 6 anos, essa idade. E ali na igreja juntou uma turminha ali no Guajuviras agora, assim, que gosta de fazer umas correrias e uns barulhos, né? Então, às vezes fica aquela coisa assim, poxa, um barulho assim, então tem que também relevar porque Deus abre para as crianças, né? Deixar vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus, né? Então, os pais tentam cuidar, a gente dá uma orientada nos filhos, puxa as orelhas ali, mas ao mesmo tempo também tem que ter um pouquinho de tolerância. A gente sempre brinca, né? Que tem um anjo pra cada criança, né? Os meus, olha, os anjos devem estar assim, ó, cansados já, devem estar casados, tudo despenada já, de tanto que tem que correr atrás daqueles dois. Meu, chefe. E aí, então, tu no secreto ali, tu já recebe, quando tu recebe uma pregação, tu disse que recebesse uma pregação pedalando, tem que parar de pedalar e anotar de uma vez, né? Senão tu vai perder. Aí eu anoto em rabiscos, às vezes manda mensagem no WhatsApp pra mim mesmo, tô dirigindo, mando um áudio pra mim mesmo ali, e depois vai orientando, vai botando as ideias e vai escrevendo, né? Eu te pergunto porque uma vez eu veio em sonho numa pregação, sonhei que eu estava pregando, né? E aí sonhei que o pastor Everton me deixou abrir o culto e aí eu fui iniciar essa abertura do culto e comecei a falar. E aí o negócio pegou fogo e aí eu fiz o sinal, o pastor, tipo, pra ele assumir e ele fez assim, não, e segue. E aí incendiou, assim, virou um negócio. Aí eu acordei naquele sonho. Aí quando eu acordei no sonho, mas olha que loucura, eu lembro muito bem do sonho, eu tava pregando sobre fofoca dentro da igreja. E é uma coisa que a gente sabe que tem muito. Então aí, eu fiquei sem sono, fiquei com insônia. E aí, tu sabe, né? Pô, Deus te acordou, eu vou ler a Bíblia, porque não tem coisa que dá mais sono no crente que ler a Bíblia de madrugada, né? Fui ler a Bíblia e comecei a ler versículos sobre fofoca. Encaixou toda uma pregação. E eu não anotei. Perdi a pregação. Tu entendeu? Aí a gente, eu nunca mais tive aquilo.
Aí, então, eu até fiz um grupo no WhatsApp. Hoje o WhatsApp atualizou e deixa tu mandar a mensagem pra ti mesmo, né? Porque ele viu que tem uns loucos que faz um grupo de um só, né? de um só. Até minha esposa um dia me sacaneou e foi, botou ela no grupo, pegou meu telefone e botou ela mesma no grupo e alterou o nome dela no telefone e botou o nome de Deus. E aí ela pegou e escreveu assim. Tava eu no grupo, sozinho. Aí o nome do meu grupo é eu mesmo e Deus. Uhum. E aí veio uma mensagem de Deus assim, ó, faz tempo que tu não fala comigo, né, meu? Sério, eu fiquei uns 10 segundos pensando assim, como é que Deus mandou um WhatsApp pra mim? Só que daí eu vi aquela sem vergonha dando risada atrás lá na parede, daí eu... O cara sabe com quem casa, né, Gê? É que a mensagem, ela pode vir em cima de um texto, né? Mas ela também pode vir em cima de um tema. E aí, através do tema, claro, tu vai procurar e buscar textos que norteiam, baseiam a tua mensagem, né? Então, é mais fácil, vejo que é mais fácil pregar um texto e mais difícil montar sobre um tema. Mas acontece das duas formas. E hoje ali, então, assumindo ali o Guajuviras, o que o Isaac tem, assim, ó, de desejo para aquela congregação? Eu almejo que isso aqui vire, não sei, assim, o que tu deseja, que tu vislumbra para aquela igreja? Daqui a 10 anos, eu quero que essa igreja esteja assim, ó, triplicar o valor do Espírito Santo. A pessoa entra aqui, já entra com roupa de cair, assim, ó, cai com as mãos do bolso, já com a cara no barro do monte ainda. A gente vive, assim, ó, a gente vive um tempo, tá? Brasil ou mundo também, diferente, né? Em termos de reino de Deus, de vida com Deus. Não é o mesmo período, a mesma época de quando eu me converti. E as épocas são diferentes. É normal, tu não vai ter um ano igual ao outro, né? Então, eu não vejo só para o Guajuviras, mas para todas as igrejas, é o que eu desejo, é o que eu oro. E claro, no Guajuviras a gente trabalha para isso. A igreja ela é um corpo de Cristo. Corpo que está parado atrofia. Corpo precisa estar em movimento. Cristo quer e precisa chegar nos bairros, nas casas, nos lares através de um corpo. Teve uma vez um autor de um livro que eu li que disse assim, Cristo ele tem 2 corpos. Olha a loucura, a viagem do autor. Cristo tem 2 corpos. O corpo glorificado lá no céu, que só vem depois para buscar a igreja, mas um segundo corpo que é a igreja. E esse corpo, Cristo ainda quer sofrer, Cristo ainda quer chorar, Cristo ainda quer abraçar através da igreja. Então a igreja precisa ir, a igreja precisa se movimentar. Ela é o corpo. Se ela não for, o corpo de Cristo não chega. Entendeu? E isso é uma coisa que a gente está tentando trabalhar ali no Guajuviras. A Guajuviras sempre já fez, sempre foi uma igreja que gostou muito de sair, de trabalhar nas ruas, nas casas, e é isso que, nesse sentido, ou nesse pilar que a gente está se apoiando lá para continuar e aperfeiçoar isso. Então a gente já fez alguns movimentos aí, saímos para pregar para morador de rua, trazer alimento para eles ali na frente da HPS. Isso eu acho fantástico. Sim. E um outro projeto que a gente está fazendo ali agora é começar a ir para casa das pessoas. As pessoas que às vezes estão um pouquinho menos, congregando menos, ou que se afastaram da congregação, ou alguém que conhece alguém que abre a casa, a gente está formando ali algumas equipes para ir na casa dessas pessoas e fazer ali um mini culto, orar, pregar, testemunhar, evangelizar, porque a igreja ela precisa sair. Os apóstolos estavam ali presos, os discípulos, melhor dizendo, estavam ali presos e Deus manda uma perseguição lá, Nero começa a sair, perseguir todo mundo e as pessoas saindo e evangelizando. A igreja precisa sair, ela precisa se movimentar. Precisa amar a Cristo, negando-se a si mesmo. E aí é uma coisa assim que aí eu vejo mais difícil de trabalhar para todos nós. Porque a gente está muito apegado à vida. A gente está apegado à família, a gente está apegado às bênçãos, a gente está apegado ao conforto. A gente está numa zona de conforto espiritual, não sei se eu posso se dá para falar dessa forma, aonde não mexe muito, assim tá bom, entende? Então negar a si mesmo é complicado, porque negar a si mesmo nunca esteve relacionado a negar pecado. Isso aí é básico. Negar a si mesmo é negar o governo das tuas vontades. É deixar de fazer aquilo que é lícito tu fazer. Aquilo que no dia frio, que tudo indica para ti ficar em casa tomando chocolate quente e tu vir para um culto. Exatamente. É isso, né? E vou dizer assim, muito mais. É tu
de repente, programar umas férias e Deus te pedir as férias. É tu, às vezes, juntar dinheiro para comprar alguma coisa e Deus te pedir. Até fica um testemunho. Quando a gente estava para casar, juntando ali dinheirinho para casar, tava juntando dinheiro e tal, e eu senti uma vez, da parte, não tem nada a ver com valor, não importa, mas só para ilustrar, né? Deus pediu assim, dá um cheque de R$1.000 uma família que tá precisando. Eu amei, Deus. Eu quero casar, eu preciso de dinheiro. Mas é isso que é negar a si mesmo. E aí eu abençoei essa família com a quantia lá. E essa quantia que eu abençoei a família, anos e anos eu fui recebendo esse mesmo valor. Do nada. Uma vez me chamaram para dar um treinamento, um curso. Eu nunca tinha dado curso de um equipamento lá de telecomunicações. Eu trabalho no ramo de telecomunicações, né? E eu, e agora o que eu cobro dessa empresa? Estão querendo que eu dê um treinamento lá e tal. Vou cobrar esse X valor. Me deram esse X valor. Esse X valor vinha de várias formas, por causa de uma sementinha que eu dei lá atrás. Mas eu dei a sementinha com o intuito de que Deus operasse ali, que algo se manifestasse. Mas então, assim, que loucura, hein? Negar a si mesmo é deixar de fazer coisas que são... Paulo diz assim, olha, se carne escandaliza, eu não como carne. Isso é negar a si mesmo. Porque eu estou mais preocupado com tua reação do que com a minha. Hoje, assim, se eu faço algo que tu não gosta, o que eu digo pra ti? Tem aquela musiquinha que alguns crentes gostam de cantar, né? Toma conta da tua vida. Toma conta da tua vida, cara. O que tem a ver contigo? É o crente Unimed, né? Nossa vida é cuidar da sua. Agora, mas chegar nesse nível de maturidade, aí que a gente estava falando, a igreja precisa se movimentar como um corpo, mas ela também tem que amadurecer. Então, assim, chegar nesse nível e dizer, eu vou, sei lá, qualquer coisa. Mas se eu sentir que isso faz mal pra tua fé, tu é nesse sentido um débil na fé, eu não faço. Vai escandalizar o irmão, né? Eu não faço, porque... mas por que não pode fazer? Eu posso, mas eu abro mão. De fazer. Porque eu tô preocupado com a tua vida espiritual. Tu não tem ainda aquele, vamos dizer, um nível espiritual elevado. Ok, então por isso mesmo que eu... Deve ter esse cuidado. E isso eu vejo que tá difícil nos nossos dias assim, porque a gente acostumou muito, a gente tá muito olhando para si. Pode ser influência do coach que entrou na igreja, sei lá, não sei. A gente tá muito olhando para si e a gente tem que parar um pouquinho disso, sabe? A gente às vezes se preocupa muito com cabelo, roupa, isso é o de menos. Tem algo mais importante. Então negar a si mesmo eu vejo hoje uma dificuldade bastante assim, que a gente precisa desenvolver isso mais na igreja como um todo, geral, né? Aleluia. Então, hoje ali creio que a gente foi muito abençoado aqui nessa noite. Pra gente estar encerrando aqui agora, Isaac, a gente tem como de costume pedir pra te trazer assim de supetão uma palavra, algo que toque o teu coração, pra te dizer pra quem está nos assistindo nesse momento em casa. Aquela câmera é toda tua, então tu olha ali pra ela e deixa fluir o Espírito Santo aí. Lembra da cara no barro, lá no monte, e solta a voz aí, a mensagem que tu queira deixar para um dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Amém. Tem uma palavra que eu gosto muito ali em Jeremias, que tem a ver um pouco com a minha vida também, que diz assim, com amor eterno eu te amei, Deus falando, né? E com benignidade ou com gentileza eu te atraí. Então, o amor de Deus, ele ultrapassa distância, tempo, raça, lugar. A Bíblia fala que se tu faz a tua habitação no mais alto monte ou no mais profundo mar, Deus ali está. Deus, ele te enxerga, ele vê, ele te ama. E ele quer alcançar o teu coração. Não importa a tua história, não importa a situação que tu está vivendo. Deus escolheu amar pessoas imperfeitas, pecadoras, das quais eu sou um e pequei muito e peco. Né? Deus escolheu amar, é dele, isso faz parte dele. E esse amor está atraindo. Uma vez perguntaram ou chegaram a dizer para os apóstolos, olha, por que Deus está demorando tanto? E um deles escreveu, Deus não está demorando para voltar, é que ele espera que muitos se convertam, que muitos mais se arrependam. Então, esse é o tempo que Deus está te atraindo também, Deus está falando ao teu coração, está te cercando de pessoas que oram por ti, pessoas que nem conhecem,
pessoas que falam do amor dele para ti, algum crente. Uma vez eu ouvi falar que um pastor disse que Deus plantou um crente em cada família. Na tua família certamente tem alguém crente que está orando por ti. Então Deus, ele ama e ele atrai. Claro que essas escamas elas precisam cair, o passo de fé precisa acontecer. Mas eu queria te dizer assim, deixa Deus alcançar o teu coração. Naamã disse aquela vez, né, quando estava curado com problema de lepra, né, poxa, eu tenho que descer para me banhar num rio feio, sujo, né? A fé é simples, não precisa fazer coisas grandes, é simples, é crer, é deixar Deus dar uma chance para o Senhor Jesus. A gente dá chance para tantas pessoas, tantas situações na nossa vida, e eu queria te desafiar a dar uma chance para o Senhor Jesus, deixa Ele alcançar o teu coração. Tem uma vez perguntaram para um pastor assim, pastor, um incrédulo, né? Se tudo isso que o senhor prega for mentira, aí ele disse assim, olha, se tudo for mentira, eu não perdi nada, porque a minha vida eu gosto dela, vivendo com Jesus, ela é muito bênção, eu sou muito abençoado. Agora, se tudo isso for verdade, tu perdeu tudo por não acreditar e não crer nessa verdade. Então, dá esse gostinho para Jesus, deixa ele entrar, alcançar o teu coração, se revelar para ti, né? Tem uma outra história que eu acho tremenda também, que aconteceu numa escola, e ali diz que um professor ateu estava insistindo que Deus não existe para os seus alunos. E aí um aluno foi replicar ali, responder ao professor, e ele subiu ali em cima na tribuna com uma maçã e começou a comer a maçã. E aí ele perguntou para o professor, essa maçã é doce? E aí o professor, não tem como eu responder essa tua pergunta. Não, essa maçã é doce ou azeda? É uma pergunta absurda, uma pergunta idiota, não tem como eu responder essa pergunta. Eu não experimentei ela. E aí ele disse, Jesus é a mesma coisa. Enquanto nós não experimentamos ele, nós não podemos dizer quem ele é, né? Então, dá essa chance para o Senhor. Ele está te atraindo, ele te ama. Deixa ele se revelar ao teu coração. Eu tenho certeza. Não é eu falando, não é ninguém falando. Porque se nós falarmos e te convencermos, lá na frente pode dar algo errado. Agora, quando o Senhor te convence, quando o Senhor revela o que é pregado ao teu coração, então tu pode de fato se converter, abraçar a fé e ser salvo. Aleluia. Amém. Tocado pela tua palavra ali que tu falou pra gente sair da zona de conforto, a gente tá lançando um quadro que é o Guri de Cambada na tua casa. Então tu que tá esperando aí, tá olhando o vídeo, fica atento que do nada a gente pode aí sair da zona de conforto e ir na tua casa jantar, tá? Então tu prepara aí, já faz um rancho aí, porque o pessoal come, sabe que crente não bebe, mas come, que é uma benção, né? Então, gente, estamos encerrando aqui o nosso podcast e vou pedir pra ti aí, ó, segue nas redes sociais, ali no Instagram, Podcast do Guri, no YouTube, o nosso canal, se inscreve lá também, deixa o joinha, marca o sininho ali para receber a notificação quando entrar o vídeo. Nossos vídeos entram todo sábado às 8 horas, do YouTube, como é que é o... Podcast Mover NV. Podcast Mover NV. Então vai lá, pode colocar lá no Podcast do Guri, também o YouTube vai achar. E aí tu pode se inscrever no canal e ajudar a compartilhar com os teus amigos aí no trabalho, quer evangelizar. A gente já tem recebido alguns testemunhos aí do nosso podcast e é por isso que a gente criou isso. Então, gente, fiquem com Deus e um abraço.